Bem, aqui é a TV Carioca da Gema e o programa é, Mário? Podcast pode sim. Podcast pode sim. Boa O pessoal tarde. pode Boa se tarde, comunicar. boa tarde. Não, boa noite. Boa noite. Boa noite. O pessoal pode se comunicar. Pode, deve tocar lá a sinetinha, se inscrever no canal. O TV Carioca da Gema, que é a primeira TV cast do Brasil. Você entra lá e assiste o Pode Sim, que o Wilton Abirrian comanda com a sua extrema categoria. Junto com você, Mário. Que Ô, Mário, legal. você, antes de ser repórter, dava aula, era professor de história. Ih, mas tem tempo isso, hein? Não esqueceu nada. Algumas coisas sim, outras eu me surpreendi, porque a história, apesar de ser história, ela muda. O Valdir Amaral dizia que como é que é? A vida muda de minuto a minuto, a história também. Eu costumava dizer que o que eu aprendi no primário não foi a mesma coisa do ginásio, também não foi a mesma coisa do científico, muito menos o que eu aprendi na faculdade. Tá certo. Ela vai mudando de acordo com as idades e com a cabeça. A TV Bandeirantes, e como é que a Bandeirantes diz? Tudo pode mudar em 20 minutos? Também pode. Bem, Tá certo. Augusto Boal, intelectual, exilado na Argentina Esse tem durante a história. ditadura. Hein? Esse tem história. Tem história? Conta só um pouquinho da história deles. Faz uma síntese, Não sou habilitado para tal. Prefiro ouvir, para não falar bobagem. mas qualquer coisa. Não, um homem que foi exilado, um homem ligado ao teatro, né? E que, curiosamente, eu fiz uma peça sobre o Tio Patinhas. Hoje eu vinha no carro lembrando, o que levou o Boal a escrever uma peça sobre o Tio Patinhas, exilado na Argentina, fora do seu país. Quer dizer, o que passou pela cabeça dele para escrever isso? Bem, Não dá curiosidade isso? tá, Não completa dá? curiosidade. O detalhe é o seguinte, o espetáculo Diretor está de teatro, sendo... uma série de coisas. O espetáculo está sendo exibido no Teatro Sesc de Copacabana, na arena do Teatro Sesc, muito grande, inclusive. Com um sucesso total. Espetáculo sensacional. Eu digo espetacular porque a atuação dos atores, a direção, de um modo geral, o espetáculo se transforma a cada momento. Às vezes você sente algo político, às vezes você sente tudo engraçado, mas ele se transforma, o espetáculo. Os atores são impecáveis, a direção e o texto, né? Boal, Tio Patinhas. E agora nós temos aqui na nossa frente, diante de nós, o filho do Boal, do Augusto Boal, filho dele, e temos o ator que interpreta O Tio Patinhas. Tio Patinhas. Então, o Julián, só um detalhe, nasceu Julián em Buenos Aires, mas ele prefere o Julián, que para ele é mais importante. Tá certo. E o Cássio Duque, que interpreta o Tio Patinhas. Tá certo? É isso, tá certinho. Julián, boa noite. Prazer enorme tê-lo aqui. Prazer de estar aqui. Duque, prazer em tê-lo com você também. Muito obrigado, agradeço. O Cássio eu muito o já vi em convite. algum lugar. Ai, meu Deus. O rosto dele não me é estranho. Ai, meu Deve Deus. ser em E não teatro. foi na delegacia. Eu tenho, Fui na delegacia. Não põe teatro, não, eu tenho um Mário? rosto muito comum. Não, TV, eu acho, alguma coisa parecida com isso. Difícil, hein? TV é difícil. A única participação que eu tenho em TV não dá pra ver que sou eu. Nem minha mãe me reconheceu. Vai que às vezes eu conheço. Não, sabe por Não, quê? mas eu conheço você. Ô, Mário, eu sabe por quê? conheço você. Talvez por você quê? viu a foto de divulgação do Tio Patinhas. Pode ser, pode ser. Ele é tão um pouco louro, mas... É, um pouco modificado. O Patinho era louro? Não, na nossa adaptação ele é perturbador. É o seguinte, vamos começar com o Julián. Fala um pouco do seu pai, por favor. Pai, escritor, intelectual. Você chegou a viver quantos anos com ele? 30 e tantos. Ele faleceu faz uns 14 anos atrás. 34 anos, assim, eu vivi com ele. E o que você, convivendo com ele, o que você aprendeu com ele? O que você conta sobre ele nesse período? Eu acho que assim, que tipo, é sempre complicado, assim, porque as pessoas, assim, veem meu pai, assim, e com razão, assim, como uma pessoa importante do teatro, como um dramaturgo importante e tudo isso, mas eu vejo ele mais como um pai mesmo, né? Assim, tipo, como uma pessoa que, sei lá, você me levava para restaurante, com quem a gente conversava. Então é sempre difícil distinguir as coisas. Mas enquanto homem de teatro, enquanto pessoa que fez teatro,
que será que ele me ensinou? Eu acho que o que é... Recentemente eu reli um texto dele, assim, em que ele fala algo do tipo... que é o sectário, se não alguém de direita ou de esquerda que vive repetindo as mesmas fórmulas, mesmo para situações novas? Eu acho que isso resume bastante meu pai, na verdade, assim. É uma pessoa, assim, que sempre tentou se relacionar com o momento presente. Ele fez peças que tentavam dialogar com o momento presente, ele imaginou um teatro diferente daquele que se fazia naquela época, em relação àquele que se fazia naquela época, né, em oposição àquele teatro. Então ele sempre estava tentando agitar as situações que ele tinha na frente dele. A coisa mais conhecida dele, assim, é o teatro do oprimido. Mas quando você pega o teatro do oprimido, ele vai se modificando segundo o país e a situação política em que ele está naquele momento. Então é isso, assim, alguém que conseguiu se renovar e renovar as ferramentas que ele utilizava o tempo todo para tentar lutar contra aquele presente de opressão naquele momento em que ele estava. Que bom. Bom, me diz uma coisa, é pesado ser filho de uma pessoa como o Boal? Os caras ficam cobrando coisas que você às vezes não pode fazer? Cara, depende dos ambientes, assim, porque felizmente, para mim, no caso, assim, o teatro não é uma coisa muito importante no Brasil. Então, infelizmente. Infelizmente. Não, felizmente, porque assim, se eu fosse, sei lá, filho do Pelé, ou filho de pessoas que fossem conhecidas o tempo todo, perturba o tempo todo. Não sendo uma área super conhecida do teatro no Brasil, assim que eu trabalho com pessoas que não sabem quem é meu pai. Então, isso é uma... É mesmo? Felicidade. Sim. Uma das pessoas que faz parte agora da Escola de Teatro Popular, da qual eu faço parte também, ele começou alguns meses atrás e, assim, a primeira pergunta dele assim, foi: mas quem é teu pai mesmo? Assim, tipo, que isso? Como é que é a história do vendedor que você falou? Que não, essa é genial. É ótimo. Não, mas, assim, tem gente que conhece. Tem. Então, a história que o Cássio está me pedindo para contar é a seguinte: uma vez eu estava numa manifestação e a Escola de Teatro Popular, da qual eu faço parte, estava fazendo uma cena lá. E eu, assim, estava vendo a cena, estava no público, e eu estava do lado de um camelô que estava vendendo, aí, de um ambulante que estava vendendo uma cerveja, comprei uma cerveja na mão dele, e o cara ficou olhando a cena e ele, cara, muito boa essa cena. Isso me lembra as coisas que Augusto Boal fazia. Porque ele fazia um tipo de teatro que era na rua, coisa e tal. E foi a única carteirada que eu dei na minha vida, literalmente. Eu peguei minha carteira de identidade e mostrei. Mas valia a pena, de repente. Mas essa carteirada emocionada. Não, com certeza. Ele valia. Porque senão o cara não ia acreditar, né? Jamais passou pela sua cabeça. Mas às vezes de onde tu se espera é de onde sai. Eu não imaginava que naquele momento aquele cara ia me falar isso. Assim. Com certeza. É verdade. Me lembrou, sabe quem? Jorge Aragão. O primeiro sucesso dele, aquela música Malandro, você está sabendo que o Jorge morreu. Primeiro sucesso. Ninguém conhecia ele. Foi a primeira vez que ele gravou a música, e a música estourou com a Elza Soares. Ele estava esperando o ônibus, no ponto, assim, e tinha um cara esperando o ônibus também, com o radinho ligado, e tocando essa música. Ele se empolgou, chegou perto do cara e falou: meu amigo, essa música é minha. O cara deu as costas para ele, não deu nem bola para ele. Frustrado. Mas, Cássio Duque, é difícil interpretar o tio Patinhas? Eu acho que seria mais difícil se a gente estivesse buscando o tio Patinhas do desenho animado, do quadrinho, assim. Eu acho que na direção que o Júnior Melo e o Wellington Fagner, a maneira como eles trouxeram essa ideia, assim, eu acho que a gente sai um pouco do tio Patinhas. Inicialmente eu até levava para os ensaios, acho que o Juliano chegou a ver isso, eu levava para os ensaios algumas máscaras de pato, e pensando muito nessa fisicalidade, né, do personagem, assisti muito ao desenho, por exemplo. E aí, com o tempo, fui entendendo que a ideia não era por aí, assim. A ideia era a gente pegar o tio Patinhas como uma alegoria, assim, para falar de outras coisas, e essa figura poderia se expressar de outras formas. Então, você que assistiu a peça, você vai ver que eu passo pelo desenho animado, mas no fim eu termino, de certa forma, buscando uma humanidade mesmo para essa figura, porque através da humanização dessas personagens a gente consegue refletir sobre os verdadeiros tio Patinhas que a gente tem aqui pra fora, né? Essa é uma curiosidade, permita, Bia? Vamos lá. O tio Patinhas, pão duro,
né? Sim, Econômico, sim. moedinha da sorte, guardando um monte de dinheiro, brigando com Gastão e outro. Aí, onde é que começa a encaixar no cotidiano? A partir de que momento você leva... Qual é o recado? Você tem um recado, né? Sim. O Boal escreveu isso para dar um recado. Seu pai não escreveu para aleatoriamente, não ele pegava o desenho do Aldino e botava na TV. Qual é o recado que ele começa a passar com isso? Eu acho que quando a gente teve a ideia do projeto lá atrás, a ideia era falar, pelo menos assim, a percepção que eu tenho quando eu tive a oportunidade de escrever o projeto, e dentro do projeto a nossa ideia era falar sobre concentração de renda, falar sobre os bilionários que a gente tem hoje, que viraram grandes estrelas, né? A gente estava falando que aquela hora sobre os bicheiros e tal, e a gente estava falando de algumas pessoas que ficam muitas vezes nos bastidores da coisa, que tem muito poder. E a gente, com esse trabalho, acho que a gente está trazendo um debate sobre essas grandes fortunas, esses grandes bilionários que estão por aí, que mandam no mundo e que a gente, às vezes, os enxerga como grandes celebridades, assim, o que é um grande perigo, porque esse é um jeito de você entender, fazer uma leitura diferente dessas figuras, né? E não que essa galera tá causando mil problemas aí e a gente não percebe, assim, não se dá conta disso. Inclusive, dentro do espetáculo, a gente cita em algum momento uma piada que a gente faz com novamente presidente dos Estados Unidos, que é um bilionário. O tio Patinhas da vida. Um tio Patinhas da vida que acessou a política, né? Que nem no caso do tio Patinhas, ele não acessa a política de maneira direta, como o Trump fez, né? E então eu acho que esse é mais um passo que essa galera tá dando, o Elon Musk. Então a ideia é refletir sobre essa galera e também refletir sobre os processos de colonização na América Latina e as sequelas que a gente tem até hoje, e por conta disso a incapacidade de mobilização que a gente acaba tendo, né, por conta da alienação do capital. O seu pai escreveu quando a peça? Então, a gente estava debatendo aqui, mas eu acho que é 71. 71. Porque eu lembrei agora de um milionário, que outro dia estava vendo uma matéria que aquele cara que perdeu a orelha, que sequestraram o Quem neto. quase perdeu a orelha foi o... Não, sequestraram o Quase perdeu. Paul Getty, G-E-T-T-Y, Paul Getty. É um dos milionários mais famosos dentre os Rothschilds da vida. E pegaram o garoto. E aí ele tinha que pagar o resgate, ele tinha para pagar o resgate. Aí não pagou, mandaram a orelha do garoto. Cortaram o Getty, Paul Getty Jr. Era filho dele? Era neto. Neto dele. Paul Getty Jr. Pode procurar aí no Google, pai dos burros eletrônicos, tá lá. Ficou sem orelha. Ele não pagou. Ele não quis. E a lenda diz que quando as pessoas iam na casa dele, é um bom tio Patinhas, ele tinha um telefone público. Sério? Isso é verdade. Paul Getty, o velho. Eu quero falar do telefone, Mr. Paul. Pois não. O telefone público é moedinha. Esse é o tio Patinhas da vida. Cara, e ele vendia ficha mais caro do que no mercado. Não sei. Caramba, é por aí, né? Muito, por aí. Não é por aí? Super por aí. Eu acho que essa galera tá aí e é um nível absurdo, né? É até engraçado, porque na peça, o tio Patinhas, a gente inicia o espetáculo e ele tá muito triste porque o dinheiro dele tá encolhendo com o inverno, né? E aí, até essa ideia do dinheiro encolher com o inverno, né, com o frio, eu acho isso muito louco, porque isso passa por uma percepção, né, assim, e por um medo, é uma coisa fantástica, assim, que eu acho que deve passar muito pela cabeça dessas pessoas, assim. Como você está falando agora, o telefone público, né, assim, dentro da casa do cara. Cara, é sério que você acha que uma moeda a mais vai fazer alguma falta para você? Procura quem é Paul Getty, saber o que ele tinha de dinheiro. Ele é um dos homens mais ricos do mundo. O cara mais desgraçado que eu ouvi hoje. Pois é verdade, gente. Ele era um pão duro da vida. O espetáculo que começa de uma maneira impactante, né? Cria um impacto enorme, com um diálogo, né, dos atores. Aquele início também é fantástico. Aquilo foi... Quando estreou a peça lá, foi em Buenos Aires? Foi. Era exatamente assim? Não. Isso aí foi uma mudança que foram os diretores que queriam, assim, que começasse diretamente com os estudantes em plena assembleia. Provavelmente, assim, o que eles queriam, assim, é que tem duas histórias que estão sendo contadas ao mesmo tempo. Tem a história do tio Patinhas e do que ele vai fazer chegando no Brasil e como é que ele vai tentar
colonizar o Brasil, enfim, fazer negócios no Brasil. E tem uma outra história que é uma história da resistência. Essa história da resistência são os estudantes que puxam. O texto deles assim, é muito mais realista, é um texto, enfim, né, assim, do outro lado a gente tem o Tio Patinhas, a gente vai ter super-heróis, a gente vai ter extraterrestres chegando no Brasil. Então é um negócio muito mais fantástico, enquanto que o texto dos estudantes é muito mais realista. Eu acho que o que os diretores quiseram fazer ao fazer isso era começar com uma linguagem para depois surpreender o público com outra. Que eles gritam no início, fascista, e começa um diálogo entre os atores. Vocês usam, quer dizer, o seu pai usou, e como autor, a questão da, vamos dizer assim, entre aspas, a invasão cultural. Porque às vezes eu fico me pensando em casa, eu tenho 78, sou um pouquinho mais novo que o Bian. Por que só? Das coisas que enfiavam pela nossa goela abaixo, sem a gente sentir. Não agora, isso lá nos anos 50. Por exemplo, você não tinha um filme que não tivesse alguém fumando. Você relacionava o cigarro com o herói do filme. Sim. Certo? O slogan da Coca-Cola, isso faz um bem, lembra disso? E uma série de outras coisas que os caras foram enfiando na cabeça da gente, quer dizer, a gente foi crescendo com uma realidade americana, o negócio vinha enfiado pela goela abaixo. E eu acho que os desenhos também, né? No fundo, você com o Zé Carioca, mas que o Zé Carioca estava lá com o seu guarda-chuvinha, né? Negócio esquisito. É engraçado você falar do Zé Carioca, porque justamente assim, na peça original, tinha o Zé Carioca aparecia, assim como vários outros personagens, que são personagens de filmes, que talvez vocês vão se lembrar, assim, como assim, tendo presente há mais tempo nessa terra, que esses personagens eles representavam cada um deles uma nacionalidade estrangeira. Uma nacionalidade estrangeira que o Tio Patinhas ia colonizar. Então tinha um personagem indiano, que era o Gungadin. Tinha um grego, que era o Zorba o grego. Lobo. Tinha o brasileiro, que era Zé Carioca. E quem mais? Tinha Sakine, que é um personagem de um filme norte-americano que parece que não fez tanto sucesso, mas o Sakine era atuado pelo Marlon Brando. E todos eles eram imagens do que eram os bons selvagens que os Estados Unidos precisavam colonizar. Então, meu pai colocou todos esses personagens na peça para sacanear Hollywood, assim, para dizer assim, vejam só assim, como é que vocês estão nos representando. Só que pra gente não tinha mais sentido nenhum colocar esses personagens, porque essas referências, assim, do Gungadin, do Zorbo grego, apesar de Zorbo grego... É o mais famoso, né? Zorbo grego é o mais famoso aí. Mas Gungadin e o resto, assim, até mesmo, né, até mesmo o Carioca... O Gungadin foi um filme importante. Eu vi esse filme. Quando eu era menino, né? Eu senti o seguinte, naquele lance dos super-heróis, né? Sensacional aquele... Já existia no texto do seu pai? Já, claro. Todos eles? O teu pai não esqueceu do fantasma? O fantasma não pode ver. Eu tô vendo a preferência do senhor. Vou voltar pro Mandrake. E o Lotar? O Lotar não aparece. Tem o Lotar na peça. Na original tem o Lotar. O Lotar aparece na original? Não tô lembrado, não. Acho que tem referência ao Lotar. Mas enquanto tal, ele não aparece em cena. Agora eu tô na dúvida. A gente cortou algum? A gente não cortou nenhum. Nenhum, certeza. Não. O Lotar não aparecia. Apareceu referência ao Lotar. Princesa Narda. A Narda tá lá. A Narda tá lá. Rapaz, eu vou te contar. Não fale mal do fantasma. Não. A Narda meu preferido. se declarando pro Mandrake, numa declaração de amor. Tem lá o violão fazendo romântico. Daqui a pouquinho, o super-homem, ela esquece do Mandrake. Mandrake dançou. Mandrake era mágico. Era mágico. Eu lembro, eu li Fantasma quando era moleque. Fantasma era muito bom. Que tinha duas... o anel do Caveira. Dois anéis, né? Assim, um anel do bem e um anel do mal. Caveira, ele quando dava um soco, aparecia. Exato, para marcar para sempre a pessoa. O Goran e a Diana Palmer. Diana Palmer era... Esposa do fantasma. Não, depois casou. Diana Palmer era genial. Diana Palmer era uma aliás, vê como é que é o Capeto era o cachorro do fantasma. Vê como é que é o preconceito, já que você gosta do fantasma. Deixa só um minutinho. Só para não esquecer, você apresentar aqui. Não, porque é o seguinte.
Fizeram um filme do Fantasma, finalmente. Aí botaram o Fantasma, é um ator que trabalhou inclusive no Titanic, e disseram que o homem era bissexual. Mataram o filme. O preconceito matou o filme. Na época. O filme não é muito Porque hoje antigo. não tem mais. Eles esse preconceito. botaram, Bill alguma coisa, o nome do ator. Ele sumiu, o cara saiu porque o preconceito persegue, né? O Rock Hudson passou a vida inteira escondendo que era gay, então não ia poder para Roma jamais em tempo algum. E fizeram isso, e o cara fez o Fantasma. E a Catherine Zeta-Jones, que é a mulher do Michael Douglas, é uma das mulheres, a outra é a Diana. Tá no filme. E aí mataram o filme, o cara dele. Bom, daqui a pouco também nós teremos Batman aqui, né? O Batman. Sim. Sim, não o Fantasma, mas o Batman. Cortaram agora o microfone do Robin, né? Ô, Robin, tá sem microfone. Isso acontece, o Robin sofre bastante na peça. Então, Omar, a pergunta é sua. Não, eu estava lembrando que eu fiz teatro amador, você sabia disso? Não. Eu fiz Chuvas de Verão e Você Pode Ser um Assassino. Todo cara que começa faz essas duas peças. Chuvas de Verão e Você Pode Ser um Assassino. Depois eu fiz uma peça que um amigo nosso, que você deve conhecer, o irmão dele, que conheceu, Elcio Pereira da Silva, que é filho do Gastão Pereira da Silva, que era autor de novela. Ele escreveu uma peça sobre Hora de Ressaca, que é Capitu, do Dom Casmurro. E me deram para fazer o José Dias, que é um cara chato para burro, que repete tudo do superlativo. Eu dei uma travada, o cara que estava fazendo o padre travou, que eu não sabia se eu falava por ele ou por mim, eu expulsei ele do palco. Também encerrei a minha participação ali. Mas fiz esquerda festiva, que dá um trabalho para passar na censura, não é nada. Mas voltando aqui, o que o Batman faz nessa história? O Batman? O Batman. O Batman, na verdade, assim, quando o tio Patinhas chega ao Brasil, ele encontra uma revolta popular, isso dificulta ele a executar os planos, e aí ele acaba pedindo ajuda à Liga da Justiça. Liga da Justiça. Que ele, no texto, é a Liga da Justiça pelas próprias mãos, criado por ele, pelo presidente, pelo embaixador dos Estados Unidos, que aqui está também. E eles convocam esses super-heróis pra dar porrada no povo, basicamente. Pra variar. Pra dar porrada no povo, só que com elegância, com a elegância americana, né, de se dar porrada. Quem é o chefe dos estudantes? É o Vladimir, não? Não. Eles não têm muito chefe, justamente. A questão é assim, que os estudantes não sabem muito para que lado ir. Alguns deles pensam que a melhor solução é conversar com o tio Patinhas, enquanto que outros pensam que a solução é partir para a briga. Agora veja bem. Você está pensando não no Vladimir? Não, é porque eu lembrei agora. No Vladimir Palmeiras. Não, eu lembrei agora que o cara estava fazendo um discurso ali na escadaria da Câmara dos Vereadores, e o cara estava criticando o regime de Cuba. E tinha um cara que foi meu professor na faculdade, no pré-vestibular. Eu entrei em 69, fiz pré-vestibular em 68 na faculdade de Direito. E ele disse assim: irei lá e farei equimoses generalizadas naquele fariseu habitante do Caribe. Subiu a escada, tapou na mão do cara. Olha, saiu uma paulada violenta, para variar, entraram os 5 em cana. Aí eu lembrei do Vladimir. Por isso que eu falei, o Vladimir, ou tinha um outro que tinha um nome estrangeiro também da época. O quente mesmo na época era Vladimir. É Vladimir Palmeiras. E era tão diferente a época, né? Hoje as pessoas ficam mais separadas, distantes. Eu me lembro que eu saí de casa numa determinada eleição, na véspera. Aí eu estou em frente ao Bar Bico, em Copacabana, esquina de Francisco Sá. Aí isso eu conheço. Com a Avenida Copacabana. Aí um cara chega perto de mim e falou assim: eu sou o Vladimir Palmeiras. Saiu a pesquisa para amanhã? Aí eu falei: saiu. Mas eu não lembro mais o que eu disse na época. Era o Vladimir Palmeiras, que era um cara que fazia discurso e arregimentava o povo para perto dele. Como ele tinha carisma, como era carismático o Vladimir Palmeiras. Quase que eu vou no congresso que ele entrou em cana. Aquele congresso da Uni, que foi lá em São Paulo. Marco Aurélio Borba era o presidente do diretório acadêmico, e eu namorava uma moça que era do diretório na época. Eu ia. Aí, na hora, ela desistiu, eu desisti,
acabamos ficando aqui, o Marco Aurélio entrou em cana e o Vladimir também. Foi no interior de São Paulo, se não me engano, o local. É famosa essa história. É famosa. É porque, assim, a Uni fez um congresso clandestino. Clandestino. E eles Que não fizeram era- numa cidadezinha. Meu. Então vieram alguma coisa como 500, 600 estudantes, assim, um número gigante, e eles iam para a padaria todo dia de manhã para pedir 1.200 pães franceses. Acabou o sigilo. Pra fazer o café da manhã da galera. Então, assim, tipo, obviamente, aqui depois de 3, 4 dias, né, o pessoal começou a achar estranho, chamou os militares, e os militares chegaram e prenderam todo mundo. Foi justamente por isso que eles descobriram onde estava o embaixador sequestrado. Ah, é? Porque também comprava, vinha um cara e comprava na padaria um monte de coisa. Não, mas peraí. É o do Gabeira, aquele que... O Franklin Martins, eram... Sim, mas é porque eles estavam em Santa Teresa Sim. e os caras... Mas eles é que Santa Teresa entregaram. já era de Eles é esquerda, que né? entregaram. Não, quem? Ô, Mário, Santa Teresa já era de esquerda. Não, Santa Teresa era, sempre foi. Agora, veja bem, eles toparam a barganha. Não toparam a troca. barganha, mas eu digo o seguinte, quando eles toparam a barganha, o filme retrata bem isso. Quando eles toparam trocar, a polícia já sabia que estava ali, só que estava preservando, tentar não entrar para não sobrar para o embaixador. Então, o embaixador foi solto no Maracanã, um dia Flamengo e Vasco, eu não indo até a frase. Se manda o gringo, aí ele sai, a frase feita pelo Nestergali que Se faz manda isso. gringo. Se manda Se manda gringo. gringo. Tá lá. E foi por causa disso. O seu Uma pai, dessa. Augusto Boal, ele saiu nesse período? Ele saiu na verdade a peça foi em 72 mesmo. Então ele saiu em 71. Saiu depois de passar uns meses na cadeia e deram não é um passaporte, é um salvo-conduto para ele passar a fronteira. E era para ele ver o grupo dele que estava num festival de teatro na França, em Nancy. Tinham feito toda uma campanha para que liberasse Augusto Boal, tudo isso. Quando ele sai, para ir para lá. O militar que dá o salvo-conduto na mão dele fala para ele, olha, vai e não volta porque a gente não prende ninguém 2 vezes. E ele, em vez de ir para Nancy, ele pega o primeiro voo para a Argentina, onde estava minha mãe e meu irmão. E aí lá ele vai ficar um tempo grande, sem passaporte, porque o salvo-conduto valia 6 meses, e a ditadura brasileira sem querer dar para ele um passaporte. Na verdade, tem até uma história, assim, que foi... um cara que depois virou uma figura importante do teatro, que agora acabo de esquecer o nome dele, que é só vou me lembrar do nome... Não, é o César... Perdão. César... Ah, meu Deus. Que é o fundador do Teatro União e Olho Vivo, que na época era advogado. E ele que faz um processo contra o Estado brasileiro. E meu pai é o primeiro a ganhar o processo e faz jurisprudência para mais de 400 pessoas pegarem os passaportes dele e se mandarem. E a questão é que ele se manda da Argentina em 75, final de 75, e a ditadura na Argentina vai começar em 76, mas o pessoal já estava matando estrangeiro por Na lá. Copa do Mundo a coisa já estava super quente, 78 inclusive. Eu me lembro bem. Na Argentina? Na Argentina, Não, até antes disso. 76 Já estava esquentando o tempo. já mataram Engraçado. Um muita dia que eu gente. cheguei em Buenos Aires, estava chegando também para uma palestra o Pinochet. Chegou bem a Copa. E, e o Mas não era a Videla, mesma palestra, né? recebendo o Pinochet. Eu fiquei num hotel que em frente era o lugar onde ia falar o Pinochet. Era um hotel tradicional da Argentina. Em frente tinha um prédio grande, ministério daquele, que ia estar o Pinochet. Eu lembro que eu saí de manhã do hotel. Quando eu voltei de tarde, estava o hotel todo cercado. Eu entrei no apartamento. Quando eu entrei, estava tudo desarrumado. Mala, roupa, tudo. Não tinha nada, não roubaram nada, mas reviraram tudo. Eu com você- estou pensando que, com você não estou pensando que aconteceu, eu sou o chacal, pô. Você não aconteceu o que aconteceu comigo. Vale até como... 64 você estava nascido já? Não, nasci em 75. Então é o seguinte. Teve um comício no dia 13 de março de 1964, é o famoso comício da Central, Sim. quando o Jango ia anunciar as reformas, que foi o estopim para o que vinha pela frente. Mário, desculpa, eu estava lá.
Você Pela estava Rádio Continental. você estava lá. Mas Tava lá. adivinha aqui o seguinte. Eu fui ver Flamengo e Corinthians em São Paulo, né? E no domingo. E no sábado eu vi Portuguesa em São Paulo. Estreia do Dida e do Henrique. Então eu pedi o meu tio para comprar passagem de trem. Nós vimos de trem. Mas só que, quando o meu tio trouxe as passagens, eu, meu tio e meu avô, eu achei as passagens muito baratas. Porque está barato. Eu tinha 64, eu tinha 18 anos, né? Aí, 18 anos. Aí, era o dia do comício, amigo. Quando nós chegamos, eu falei, tu não vai passar. Estava confuso o negócio. Porque tinha a polícia, tinha o exército, os a favor e o contra, porque tinha os sargentos da Os Marinha. Catarinas. E nessa época não tinha isso aqui, né? Eu falei, e agora? Mas o pai é pai, né? Meu pai era polícia. Trabalhava na delegacia de vigilância. Ali, a vigilância é onde saiu o bloco, o que eu vou dizer em casa, lembra? É. Aí meu pai acho que teve um estalo, falou, esses caras vão passar, pô. Aí foi lá, botou a gente dentro do cintureiro, que chamavam na época, prendeu a gente, esteve presos. Entramos na estação para pegar o raio do trem, que era um trem errado, que parou 6 horas em Cruzeiro. Mas olha, foi uma loucura, hein? Você estava lá? Tinha Olha aqui, gente que não nesse acabava, meu Deus do céu. Nesse comício, em que o João Pedro Neto O João Pedro Neto, exatamente. era superintendente da Superintendência da Reforma Agrária, Verdade. começou a distribuir os títulos. Olha só, era o que o João queria fazer, distribuir títulos de terra. Tudo de terra. As terras não usadas e tal, foi quando começou também a bronca. Falou, não queremos perder nada, não. E começou a distribuir. João Pedro era superintendente. Ele antes tinha sido ministro do Trabalho. Eu fiz matéria com esse De homem. ministro do Legal, Trabalho, de ministro do Trabalho, ele passou a ser superintendente da Superintendência da Reforma, e começou a distribuir títulos, que o João Goulart ia distribuir milhares e milhares. Aí a bronca veio aquele lance do Cabo Anselmo. Bom, a gente está falando do Boal, a gente está falando aliás, do teatro do Tio eu Patinho. fui preso pelo meu pai 3 vezes. Vi essa história. Hein? Vamos voltar para o Tio Sabia disso? Patinho. Hein? Meu pai me prendeu 3 vezes. Te prendeu para você... Quando o Jânio renunciou em 68, estudava no Colégio São Bento, eles mandaram de embora para casa, né? Aí o Pedro II, o bonde era o Penha. O Pedro II e o Lafayette começaram a quebrar o bonde ali onde era o Madrid. Quando eu olho, vem um camburão. Quando eu olho a porta aberta, adivinha quem era? O meu pai. Seu pai. Fui eu preso de novo. E levou para tua casa. Não, claro. mas eu vou embora, porque o pau estava comendo, os caras estavam quebrando o Agora, bonde, gente. Uma loucura. O Boal, quando ele foi embora do Brasil, o número 5 já tinha sido editado? Como é que é? Não. O ato institucional 5? Sim. 68 já, né? Já, porque ele sai em 71 e o ato institucional número 5 sai em dezembro de 68, né? Uma coisa de 68. Foi quando o deputado, qual o nome daquele deputado? Rubem, Não, o deputado que fez o discurso esculhambando a ditadura e tal. Não, e quando vai editar o número 5, Não é o fecharam o Rubens? Congresso, hein? Não é o Rubens? Não, rapaz. Porque o cara ele não era mais deputado. foi deputado, Não, foi caçado, o cara O brilhante. caçado foi um monte pra Não, descobrir. brilhante, mas esse era brilhante. Vou lembrar o nome dele. Brilhante. Moreira Alves, Márcio Moreira Alves. Márcio Moreira Alves. Agora Fez aquele discurso, e naquele discurso é verdade. a ditadura arrochou o pessoal. O presidente E o Alberto Curileu. Roberto Curo, que era o locutor do coitado, ele Pagou o pato. ficou mal por isso. Bom, Qual o nome do cara? Tinha que ler, pô. não, ficou mal porque ele lia o que escreviam para ele. Era o diário de um repórter, tinha na TV Tupi. O Alberto Curo era locutor vozeirão, ele lia os atos institucionais. Ele que lia, mas ele era obrigado a Por isso que ler. ele era mal-humorado. Também era, mas era um vozeirão. Alvorado. Mas Voltando ao Boal. Augusto Boal e o tio Patinhas. Ele estava no Brasil ou estava lá, no ato institucional? Não, ele estava aqui no Brasil. Olha só. Então, ele, a partir de 64, ele começa a fazer peças cada vez mais politizadas. Em 68, assim, ele tinha feito, logo antes do AI-5, ele fez uma peça que chamava Feira Coletiva de Opinião.
Feira Paulista de Opinião. Nessa Feira Paulista de Opinião, pedia aos dramaturgos mais conhecidos do momento, assim, de fazer uma cena que fosse uma cena refletindo a opinião deles sobre a ditadura. Nessa época, tem um Plínio Marcos que entra e faz uma peça em que a gente vê militares em cena cagando no próprio capacete antes de colocar o capacete na cara. Então, na cabeça. Então, assim, tipo, muito a favor não era. E a peça do meu pai era era um texto do Che Guevara, era o jornal da Bolívia, que ele remontou para fazer uma cena a partir disso, assim, com o Che Guevara já morto, né, naquele momento. Então, esse é o que ele faz em 68, logo antes do AI-5. Depois disso, começa a fazer teatro-jornal. Teatro-jornal era um jeito de fazer de fazer teatro, pegando notícia de jornal, que já tinha sido liberada pela censura, mas tentando montar de tal maneira que fosse crítica ao que estava sendo dito pelo texto. Era um jeito de você tentar extrair a verdade da mentira que tinha sido autorizada pela ditadura. Isso aí montou mais de 60 grupos em São Paulo, assim, tem um historiador, Eduardo Campos Lima, que viu isso, assim, que teve mais de 60 grupos que se criaram, e ao lado disso ele entra também na ALN, né, na Aliança de Liberação Nacional do Marighella. Em função disso ele é preso e torturado, e em 71 ele, quando dá um salvo-conduto, ele mete o pé para não morrer. Ele é preso e torturado aqui no Rio de Janeiro? Aqui, não, em São Paulo. São Paulo? É. São Paulo é o doicode. Incrível, hein? Sim. Agora, ele da Argentina, ele foi para onde? Ele foi para Portugal, porque ele estava sempre correndo atrás de uma revolução, né? Ele já estava Só que ele chega, ele chega em Portugal e já está acabando a Revolução dos Cravos, né? Assim, a Revolução dos Cravos, na verdade, o que o pessoal lá chama do processo revolucionário em curso, durou 18 meses. E aí, quando ele chega, já está fenecendo os cravos. E aí a gente fica uns 2, 3 anos lá, eu não estou lembrado. E dali ele só tem como oportunidade de ir para a França, onde a gente vai morar 8 anos. Ele chegou a conhecer Che Guevara? Não. Marighella, o nosso Che Guevara. O Marighella. Já não tá ruim. Marighella virou filme, né? Virou filme. Seu Jorge. Filme muito bom, por sinal, né? Eu não vi. Eu não vi o filme. Morreu da maneira... Hein? Ainda não parei pra ver também. Tô devendo. Como eu não vi a peça, você faz a voz, a sua voz mesmo, ou faz uma não, voz... tem só uma pequena distorção na voz, assim. Então... porque a referência que eu tenho não é o quadrinho, né? Pela minha idade, a referência... Não, é o desenho animado já, né? E assim mesmo eu fui ver agora pro processo, porque não fez parte da minha infância. O Tio Patinhas não fez parte da minha infância. E a voz é um vozeirão, assim, que o Tio Patinhas tem na série animada, assim. Uma voz de um senhor, assim, com uma boa voz, como a voz de vocês, assim. Né? Porque o Tio Patinhas, por exemplo, eu sou mais do gibi. Porque o desenho, o Tio Patinhas, ele não emplacou muito. A época. Porque o Mickey passou por cima com o Pateta, Pato Donald, então você são mais populares. Eu não consegui lembrar o nome daquele mau caráter, mas não vou lembrar ainda. E ele também aparece, né? Sim. O professor Pardal, aquela turma toda. Capitão Boeing. Mas ele, quem dublava o Pato Donald até era o filho do Chico Anísio em algum momento. O Nisso, ele fazia o Pato Donald. Verdade. Com aquela voz dele. Inclusive tem as pessoas acham que a voz do Tio Patinhas é a voz do Donald. Muita gente confunde. Mas não assim. As pessoas me perguntavam assim, você vai fazer com aquela... Como é que você vai conseguir segurar aquela voz? Eu falei, primeiro que eu não sei nem fazer aquela voz. E então a voz vai pro outro lugar, assim. Eu acho que só tem uma pequena distorção de voz mesmo. Pra trazer um pouco a brincadeira do pato, né? Do animal. O Patinho, pelo que eu estou entendendo, o Tio Patinho, ele tá, mas ele não é. Quer dizer, ele tá, mas ele traz uma série de coisas que vocês colocam. Sim, né? se você não é o Tio Patinho, é o que ele representa. É uma alegoria do que ele representa. Essa ideia é genial. O cara, seu pai vai buscar um negócio. Só para lembrar... Nos gibis do meu irmão. É mesmo? Só para lembrar, nós estamos entrevistando o Cássio Duque, que é o Tio Patinhas, na peça, e o Julian Bual, que é o filho do Augusto Bual. Daqui a pouco a gente vai entrevistar também uma outra atriz que é Batman, que é a Bárbara Bian. Daqui a pouco ela vai... Ele pegou do gibi do seu irmão, né? Porque o cara...
O tio Patinhas nada mais era que um latifundiário, pão duro, milionário. Não, e até milionário, um o mais rico do dinheiro mundo. e mau Milionário. E mau caráter. E mau caráter. Eu não sei, assim, como é que é pra geração de vocês, assim. Eu gostava Mas- do Peninha, agora eu me lembrei o nome Ah, agora, mas Peninha. o Peninha. Mas o lance, assim, é que certamente, assim, pro meu pai, assim, e pra geração dele, assim, era uma novidade aquilo, né? De você ir pra uma banca de jornal e ter todos aqueles gibis, assim, de você ter acesso ao cinema norte-americano, assim. Era um bando de coisas que não eram tão normais, assim, antes, mas que vão se normalizando. Ó, a questão da indústria cultural e da ditadura, elas andam de mão dadas, né? Assim, a gente sabe que a TV Globo foi fundada durante, né, nos primeiros anos da ditadura no Brasil. Então teve um desenvolvimento da indústria cultural muito grande. Meu pai, assim, ele conhecia a Nara Leão, assim, e ele sabia que a Nara Leão, de tempo em tempo, acordava muito cedo de manhã para ir fazer entrevista na rádio. E para ele era um negócio meio maluco, assim, dela fazer isso, assim. Mas ela falou para ele, não, mas vem cá, assim, quando eu faço isso, assim, quando eu vou para a rádio, logo em seguida eu vendo uns 200 discos. E para ele era um negócio bizarro, que ele não entendia muito, sabe? Era um negócio novo, assim, para aquela geração. Até mesmo, assim, a gente vê, assim, que o Chico Buarque escreveu peça, que a Maria Bethânia começou no teatro, né, com Opinião, que o Caetano também começou no teatro, assim, com Arena Conta Bahia, assim como o Gil, assim como o Tom Zé, assim como um bando de figuras. Porque naquele momento, assim, a indústria cultural, que é mais fácil, né, assim, com disco, com coisa e tal, do que com teatro, que teatro é sempre um pouco mais artesanal, não existia. Não existia ao ponto de fazer com que esses caras pudessem não escrever teatro, não atuar para teatro. Os músicos tinham que passar pelo teatro para ficarem famosos. O que hoje em dia, assim, pra gente é totalmente diferente. Então eu imagino, assim, que o que empurrou ele, assim, para além dele pegar as revistinhas do meu irmão, que eu espero que ele tenha devolvido em algum momento, assim, é o fato que era uma novidade absoluta, assim, o que estava acontecendo naquele momento. Se o teatro pautava tanto naquela época, é porque não tinha outras formas de arte, de indústria cultural tão forte como a gente tem hoje, para fazer com que essa arte, que é bastante artesanal, como o teatro, pudesse ter uma relevância que hoje é difícil a gente imaginar. Mas o teatro ainda é ainda é caro, né? A montagem não são caras, não? Não, As montagens. A montagem da peça. infelizmente mas não. Infelizmente não. Deveriam Não, pagar não é melhor os ganhar atores. dinheiro. Não, é você ganhar dinheiro, é você investir para montar. Não, assim, porque é um sistema que é diferente, assim, enfim, depende de sistema a sistema, mas assim, tem o SESC, onde está sendo Sim. colocada a peça, na verdade ele é financiado por um bando de impostos. Então, assim, para a montagem, não é um investimento de empresário, não se trata de pessoas que queiram ganhar dinheiro com isso daí. Sim. É um serviço público, na verdade, que está produzindo isso daí. E para o espectador também são preços bastante baratos, assim, R$15, Meia entrada. meia entrada, é fácil de obter essa meia entrada. Tem também tentativas, né, de formação de público toda noite, assim, tem ingressos de graça para formação de público, então Sim. não é essa questão do dinheiro que faz essa acessibilidade, não, assim, acho que são... Você rodou vários países, você considera... Porque às vezes eu estava vendo, tem um programa vem da BBC de Londres, um entrevistador lá, um inglês, e ele leva atores, atrizes de televisão, rádio. E a gente nota que o cara, quando fala no teatro, o cara fala tipo assim, como se fosse uma realização. Eu estou fazendo uma peça no Nacional, não sei das quantas. Ele pesa mais o cara fazer uma peça de teatro do que até fiquei arrepiado aqui, me lembrei da conversa do cara, do que um cinema, do que um espetáculo em televisão. E como é que já que vocês são do teatro, como é que é isso? Porque eu vejo que o ator que faz teatro é diferente daquilo da televisão, né? Não é qualquer um que faz teatro. Qualquer um acho que faz TV, mas qualquer um não faz teatro. Eu não sei se qualquer um faz TV, mas eu acho... Não, tem umas figuras que, pelo menos, está do guarda. É porque eu acho que o audiovisual ele é uma... Teatro não pode parar, grava, vai. Não, exato, mas eu acho que o audiovisual ele é uma linguagem muito diferente, né? Eu acho que tem pessoas que se formam só pro audiovisual mesmo, assim, e
E não é fácil fazer audiovisual também, assim. Sim. Posso falar por experiência própria, assim, das poucas oportunidades de fazer. É uma linguagem muito difícil. Mas eu acho que o barato do teatro é o encontro, eu acho. Que você tem com quem te consome, né? Então é um consumo presencial. Eu não gravo aqui para ser consumido depois, né? O teatro é um lugar que você chega ali, quem for ele te ver vai usufruir do que você está fazendo naquele momento. E isso é tão potente. É muito, né? Porque eu acho que é uma forma de arte muito viva, né? Então coisas acontecem. Assistiu até a apresentação 2 vezes, o espetáculo 2 vezes já. Vai a terceira essa semana. Pois é, maior fã. Se possível, a quarta. Exatamente. Então, assim, provavelmente você viu coisas Veja bem, diferentes. Não é só porque a Bárbara tá, porque... Não, claro. Porque, veja Não é bem, porque a Bárbara Birrian tá. É porque eu gostei muito do espetáculo. E o primeiro espetáculo, a estreia que eu fui, demorou um pouco mais que a segunda vez que eu vi. Sim. Começou por volta de 8h03, 8h05, terminou 10h10. Então, essa vez que eu fui, terminou 20 minutos antes. Então, eu me apaixonei pela peça. Que isso é mais isso, desculpa cortar, mas isso é um detalhe mais interessante, assim, do teatro, que é isso. A gente cortou a peça durante. Então, um detalhe, cortou a peça. Eu me apaixonei pela peça pela diversificação, pela maneira que a peça cresce e pela maneira como é que ela evolui, ela se transforma também a cada momento. Sim. Desde a abertura até o final. Sim. A peça realmente é algo sensacional. Quantos atores e atrizes estão em cena? Então são 7. 7. Tudo personagens, Batman. Assim, eu sou o único que faz um personagem só a peça toda. Tem os estudantes, as estranhas criaturas. Aquela atriz que faz com a voz rouca. A Richelle Reis. A voz dela é aquela, não? Não. Se fosse, ela já não falava mais. Porque aquilo é um sacrifício, né? Mas tem técnica, né? Tem técnica, eu sei que tem técnica. Eu, na minha opinião, Sim. o ator de teatro, ele no teatro cria mais personalidade. Ele é mais ator do que aquele que trabalha na televisão, como você disse, do que o da televisão. Tem exceções, né? Ele tem mais presença, mas o da televisão fica mais famoso. Porque a televisão entra na sua casa sem você convidar, diga-se de passagem, só se você apertar. Eu escrevi uma crônicazinha no outro dia, que está reprisando uma novela na Globo, chamada Cabocla. Verdade. Onde o Tony Ramos dá um show de interpretação. Impressionante. Ele é bom. Ele é muito bom. Ele me fez chorar na primeira vez e voltei a chorar agora no enterro da criança. Então eu escrevi o seguinte: o Tony Ramos é uma das pessoas que você recebe na sua casa sem ter convidado com o maior prazer. Mas tem uma mala que a gente recebe porque envia pela goela abaixo. Eu acho que também... Sem citar nome. É um pouco aquele processo que eu estava contando antes, é que a geração que começou a fazer teatro para depois entrar na televisão, assim, ela tá acabando, né? Ela tá acabando. Assim, são pessoas muito velhas agora. Assim, tipo, são pessoas, assim, como a Fernanda Montenegro. Assim, a Fernanda, ela começa, eu acho que né, a Fernanda mesmo começa no rádio, na radionovela. Nas radionovelas. Mas dali vai pro teatro, assim, se forma mais ali e dali vai pra televisão. Ou, sei lá, figuras que... Ópera e outros mais. Muitas figuras, assim, que começaram numa arte ou outra, que talvez, assim, de fato, demanda de outro modo. Eu acho que hoje, assim, tem uma geração, talvez a gente já esteja na segunda geração de pessoas que se criaram no audiovisual. Mas agora a gente está na geração que se criou através do Instagram, né? Assim, pessoas que entram... audiovisual também. Audiovisual Mas também. você acha que o cara mas que é uma criou outra, no audiovisual... Vamos lá. Cara, assim, você vê um Marlon Brando atuar, você é um super ator. Assim, não tem como você... Mas aí, assim, é outro nível, né? Que seja, assim, eu posso falar de vários atores e atrizes, assim, de audiovisual que são excelentes, que são excepcionais. Mas eu não sei quais são as formações que eles tiveram antes. Exatamente. Assim. E eu acho que talvez muito dessa... Mas assim, até hoje, assim, vai ter atores excepcionais que não necessariamente passaram pelo palco. Você vai lá ver, mais a formação deles. Você vê... Glória Pires não passou pelo teatro. Passou pelo teatro. O Denzel Washington, por exemplo, nós citamos daqui. Já fez Brothers, já fez Off-Brothers, já fez teatro em Londres.
É que a gente não sabe, porque isso não é vendido. O que é vendido é o protetor 1, protetor 2 e tal. Agora tem Três. Três. Agora tem gente que... Ali ele ganhou dinheiro. Porque o cinema dá mais dinheiro, né? Tem que ganhar dinheiro, o cara tem que viver, né? Mas porque eu acho às vezes que a pessoa não... Às vezes eu vejo esse cara não vai dar certo no teatro, porque a TV não é que seja mais fácil, é mais... Corta aqui, fala uma frase. É bom no teatro. Não, aí sim. Esse é bom mesmo, né? Mas aí, o que ele disse é correto, que essa geração está mudando, né? Porque a Fernanda, por exemplo, e outros começaram no até a teatro. maneira como a TV está fazendo TV agora mudou, assim, também. Eu acho que essa preocupação com a maneira com a forma de atuar e o cuidado com o produto, eu acho que ele mudou também, assim. Essa peça daria um especial de TV? Eu queria só voltar esse daí. Eu não sei, pode bem filmado, quem sabe. Bem filmado, esse é o ponto. Esse é o ponto. Mas a questão assim, que eu ia voltar é assim, que a galera do Instagram, assim, que chega na televisão porque já tem 100 mil seguidores, eles têm que se adaptar a um tipo de formato que é o formato do Instagram. Então, assim, por exemplo, assim, agora tá tendo um filme que eu acho um filmaço que tá acontecendo agora, que é o Malu. Vou ver hoje. É um super filme. Malu. Maluco? Malu. De Maria Luísa. Ouvi falar. Excelente filme com excelentes atuações. E uma das coisas, assim, é que de tempo em tempo você vai ver que tem umas cenas que, assim, a câmera tá na cara da atriz durante uns 3, 4 minutos, assim, sem interrupção. Isso daí, assim, não é o treino que vai ter uma pessoa que vem do Instagram que precisa criar um efeito em 15 a 20 segundos, assim, porque de 15 a 20 segundos vai ter uma outra coisa. Então, assim, tipo, não falando que a pessoa que vem do Instagram não possa ter outras formações, mas a formação do Instagram é uma formação específica que pede um tipo de atuação e de criação de roteiro que não se desenvolve no tempo, assim, que tem que ser muito mais imediato para criar efeito. E acho que isso sim pode eventualmente criar uma formação de ator outra. Mas é porque a linguagem do Instagram é uma linguagem de cortes, né? Então você vê um vídeo ali que é super editado. Quando você parar pra pensar nisso, você falou desse exemplo de você tem um close no ator ali, ele tá fazendo uma cena que a câmera fica um tempo parada nele e realmente, isso exige um nível, não sei se nível, mas uma qualidade de atuação de outra. Mas quando você assiste, por exemplo, o Auto da Compadecida, do Guel Arraes, o primeiro, que é o outro, é muito montado, tem muita edição, e é isso, ele pegou a linguagem da farsa e levou pro cinema. E aí você vê ali muito corte, então não tem câmera parada, mas você não disse aqueles caras que estão fazendo ali, a Denise Fraga maravilhosa, que são ruins. Pelo contrário, você consegue ver que, tipo assim, não é qualquer um que faz aquilo. Tem uma teatralidade muito grande. Então, depende da maneira como se faz. Né? Não, com certeza. Mas assim, o fato que esteja muito montado não quer dizer que as sequências, na hora de atuá-las, foram curtas. Pelo contrário, com certeza não. Mas também não te garante que um vídeo do Instagram... Não. Porque assim, eu, na pandemia, produzi muita coisa pro Instagram. E de palhaço, né? Porque sou palhaço. E eu gravava, às vezes, muito tempo, assim, coisas assim, ficava ali... Você, fora você é palhaço? Sou palhaço. Trabalho com palhaço? Trabalho. E aí, eu gravava um conteúdo, sei lá, de 10 minutos pra eu fazer um corte de 1 minuto e meio. E eu gravava direto, assim, deixava a câmera lá e ia gravando as gags, as coisas, enfim. Então, acho que varia muito mesmo, assim. Mas eu concordo, acho que a peça Tio Patinhas, com 7 atores, não é isso? Sim. 7 integrantes, atuando durante todo o tempo, diversificando muito, evoluindo, se transformando a cada momento. Ela, hoje, fazendo um sucesso, né, de pessoal que vai ver, gosta. Em 1972, não tenho ideia. Ela seria exibida no Brasil? Não, a censura ia permitir? Não, na verdade é a estreia brasileira do texto. Nunca tinha sido feito antes no Brasil. Na Argentina, em 72, eu acho que... Eu não sei, aí teria que se perguntar para minha mãe, mas eu acho que ela deve ter feito muito sucesso, assim, porque, enfim... Porque tem muitas coisas do texto, assim, todos aqueles acordos econômicos são coisas que aconteceram de verdade na Argentina naquele momento. Então o pessoal sabia e relacionava com o cotidiano deles muito mais rapidamente. Mas também tem toda uma discussão
que está acontecendo lá, assim, na peça de Tio Patinhas, que tinha muito mais a ver, enfim, não sei se tinha muito mais a ver, mas assim, que tinha muito a ver com um debate urgente que estava acontecendo naquele momento, que era em relação ao Chile, na verdade, assim. A peça fala muito do Chile, eu acho, assim. E do Salvador Allende, com a transição pacífica para o socialismo, no qual meu pai não acreditava nem um segundo, porque ele achava que não dava para fazer uma revolução com o acordo das pessoas contra quem essa revolução era. Então, que não dava para fazer a revolução nessa transição pacífica, via democrática para o socialismo, ele achava que era uma balela. Ele achava que tinha que ter algum momento de confronto e de, sei lá, violência revolucionária. E a peça defende isso. E o que está no debate, assim, da peça é muito isso, assim. Até que ponto a gente pode dialogar com aqueles que são declaradamente contra a gente? O que hoje ganha uma atualidade com, por exemplo, o Tarcísio, que foi convidado, o Tarcísio do Mal, o Tarcísio governador de São Paulo, que foi convidado pela CUT para participar do 1º de maio e que respondeu à CUT: eu não falo com bandido. Então a gente tem uma direita que não está para diálogo. É a radical. É extremada. A gente tem uma direita radical, a gente não tem uma esquerda radical. Agora, isso tudo é muito, muito relativo também. Aí você pega, por exemplo, a peça que hoje está sendo exibida no Sesc. É bom falar bastante. Tio Patinhas, né? Vai até o dia 8 de dezembro. 8 de janeiro. De dezembro. 8 de dezembro. 8 de dezembro. Que pena. Ela volta. Isso vai depender de muita coisa, assim. Olha o cartaz, que bonito. Olha o cartaz lá. Vai depender de muita coisa. Mas a ideia é que a gente volte, com certeza. Batman tá ali. Aqui o Tio Patinhas. O visual é diferente. Olha, Batman. Você não pode... Presidente com violão, presidente bossa nova ali. Você não reconhece o personagem da Disney aqui, né? Você falou em trans... Aquela moça lá que faz o papel de Roca? Exatamente. Essa daí, isso, a Richelle. Isso. O Juliano falou há pouco em transição pacífica. Essa semana tivemos uma, né? No Uruguai. Temos uma transição pacífica no Uruguai. Mas saiu... não sei se é pro socialismo já. Saiu o presidente de direita, entrou de esquerda e ele passou pacificamente. Ele ficou meio apertado, porque ele ganhou... Não foi o caso do Trump, nem o caso do Bolsonaro. Ele ganhou uma diferença muito pequenininha. E aí... Até aconteceu aqui. Vai ter que governar, é igual aqui, vai ter que governar com o apoio do centrão deles lá. Não tem jeito, porque ele vai até falar com aquele moço, que é extremamente uma figura maravilhosa, que foi o presidente, aquele velhinho. Mujica. Ele foi lá e tal. Mas aí nessa conversa... Não, Mujica foi... ele foi lá para visitar o Mujica e aí conversaram e ele sabe da dificuldade, porque a diferença foi muito pequena. Porque o início da ditadura aqui foi um negócio muito curioso, né? A participação daquele infiltrado chamado Cabo Anselmo, né? Verdade. Cabo Anselmo foi um cara que todo mundo achava que era, mas não era. Depois foi descoberto por um repórter. Foi horrível o que esse cara fez. Ele participou do assassinato da mulher dele, que era guerrilheira, e que estava grávida do filho dos dois. Assim. No Cabo. O Cabo Anselmo. Assim, ele não participou diretamente, ele não puxou o gatilho, mas ele deu o endereço, sabendo o que ia acontecer. E ele foi denunciado tempos depois por um repórter chamado Otávio Ribeiro, que era um repórter muito bom, policial. Conhecia, era meu amigo Otávio Ribeiro. E foi que descobriu tudo, fez uma matéria muito grande, se não me engano, na Veja, na época. E o pessoal ficou conhecendo, sabendo quem era o Cabo Anselmo. Essa figura terrível, né? O início da ditadura foi muito curioso, eu me lembro, quando as emissoras de rádio foram caçadas, empasteladas. A última hora empastelada. A Rádio Manique Veiga tirada do ar, caçada. A Rádio Nacional tinha o cara que era o presidente do sindicato dos radialistas, que era o Emílio Frois, que era de esquerda e era o presidente, era o diretor da Rádio Nacional. A Rádio Continental era de um deputado de esquerda, não muito de esquerda, mas era de esquerda, chamado Rubem Beradon, onde eu trabalhava. E tinha um comandante de reportagem chamado Carlos Palu, que era de esquerda. Então, quando o Jango estava já na porta de saída,
o Lacerda, Carlos Lacerda, estava trancado dentro do Palácio Guanabara, falando pelo telefone, por uma rádio lá de Belo Horizonte, Rádio Inconfidência, não sei qual é. A Rádio do Estado, acho que era Inconfidência. E ele falando pela rádio, xingando o Jango, e o pessoal aqui já comentando que o comandante Aragão, que era o comandante dos fuzileiros navais, estava pronto para invadir o Palácio Guanabara. Dizem que não estava, outros dizem que estava. E o Jango já naquela expectativa, eu me lembro que estava eu, o cara que era meu chefe, Carlos Palu, tinha mais uns 3 no microfone, falando a gente estava do lado, claro, do lado esquerdo. E o negócio se movimenta. 31, no dia 31. Eu me lembro, cara, quando chegou um cabo, e o Exército mandou um sargento gordo, forte, com vários soldados, para proteger a gente, os caras que estavam falando no microfone, esculhambando na Serra. Nós fomos tomar um café, eu e o chefe, que era o Palu, no bar da esquina. Quando nós voltamos, na calçada já estava esse sargento gordo com os soldados do Exército. Falou: olha, vocês daqui voltam para casa, porque mudou tudo. Então deixa a gente pegar a roupa da gente, paletó. Não. Voltem agora para casa. Porque a polícia está chegando aí, a censura está chegando aí, e vão tomar conta da Rádio Continental. Nós pegamos um carro de um dos caras que era grande, cada um ficou na sua. Ele deixou a gente, deixou o Palu, me deixou em casa. Aí no dia seguinte, última hora empastelada, Rádio Marinque Veiga fechada, Rádio Continental já com sensor lá, e tudo. E aí tinha a Globo, que estava bem de vida, já o Diário de Notícias já sendo caçado, Correio de Manhã também sendo caçado, a última hora empastelada. Aí o Roberto Marinho, na época, a TV Globo começou a crescer, porque tinha distribuição de verbas na época, né, do governo. Essa verba ia para a TV Globo, que cresceu. O Marinho teve um momento feliz na vida dele quando tentaram, a gente tem que falar a verdade também, quando tentaram prender os comunistas da TV Globo. Eu não acho que era um momento feliz dele, não. Assim. Não, o momento que ele falou. Sim, eu não prendo meus comunistas. Mas aí Não, ele estava... dos meus comunistas cuido eu. Meus comunistas cuido eu. Mas é porque os comunistas dele estavam produzindo para ele. Eram trabalhadores que traziam dinheiro para ele. De qualquer maneira, ele se manifestou. Abinha, deixa eu falar aqui um negócio. Pode. Eu vou me embora porque você... Você tem uma transmissão, Eu pode tenho falar. uma Você tem uma transmissão de É. rádio. O Mário é locutor de rádio também, comentarista. Tem uma transmissão. Não nada a ver com o Botafogo, mas tudo a ver com o Grêmio. Certo? Então tá na hora. E aí o Batman tá aqui. Se o Batman não vier, que eu vou ficar sempre Não, preso. ele vem. Batman. E o Robin, você fala com o nosso... Tem Robin na peça? Não? Tem. Tem, claro. Ô, Mário, Fala. você vai comentar então o jogo. E quarta-feira, deixa eu Estaremos avisar o juntos, pessoal se que tá Deus ligado quiser. aqui e tá dando aquele clique. Quarta-feira nós vamos estar aqui com o Fábio Azevedo. Fábio Azevedo, eu não sei se ele é narrador, torcedor ou torcedor-narrador. É aquele que diz gol deles. Ele é o Ari Barroso. Ele é o Ari Barroso do século XXI. O Ari Barroso não narrava. Eu não vou naquela nem ver. Vamos conseguir tentar ele simular uma transmissão aqui. Botar Flamengo e Vasco. Desde que o Vasco Vamos tentar. vença, senão vai ser um show de palavrão aqui. Até a próxima. Não, deixa Ô, Mário. a Bárbara está aqui. Foi um prazer, hein? Batman, Eu Brasil. vou lá assistir. Obrigado, vai, aparece. Mas não tem Peninha na peça? Não, Peninha não. Peninha, O meu personagem é o Peninha. Não tem. Você, de Procura ver. repente, Nesse dia a gente faz. Fala- Ele é mau caráter. Nesse dia a gente faz pra quem você. sabe com o Al você conseguindo, ele permitindo, a chegada também do Duran Kid lá. Durango Kid? Isso não é do meu tempo, não. Bárbara, Não é do seu tempo, Esse não. não é do meu A gente tempo. achando que nada de Mandrake ia ser Durango Kid, Mandrake, Durango Kid. Zorro. O Zorro, eu gosto do Duran Zorro. Kid, você nunca ouviu falar? Ah, esse não, Você só tá essa na música banda. do Raul. Nem eu lembro dele. Não é do Raul, é do... Nem eu lembro Eu dele. não lembro do Eu Duran quero Kid. botar meu bloco Na rua. Não, mas do Raul tem. Sérgio Sampaio. Fora da lei, ele Sérgio fala. Sampaio. Sampaio. Que o Durango Kid quase me quebrou. Durango? Qual é do Raul que tem? O do Raul é... O
Durango Kid, Raul só existe Seixas? no gibi. Quem tá. quiser. Não, esse que você falou é do Cowboy Sérgio Fora da Lei. Sampaio. Essa é do Sérgio Sampaio, é verdade. Durango Kid, Abel. É logo, hein? Você tá perdi aqui, uma. Depois Essa eu vou me levar. Eu me lembro do Apolão Cacide, lembra? O Lembra do Apolão Cacide? Até amanhã. Palan Cacide. Nosso Mário. O Mário Silva é um companheiraço, cara, um excelente repórter. E foi agora transmitir, foi comentar um jogo de futebol agora, pelo rádio. Mas quem chega? Batman. O Batman pode chegar voando, né, também, né? Porque salta, voa, sei lá. Boa tarde. Abirrian. Bárbara é minha filha, que eu sou apaixonado. Digo para todo mundo que eu sou apaixonado por ela. Ela não é Igualmente. por mim. Ela tá- Obrigada Tô por tamanha apaixonado pelos bajulação. filhos, né? Eu tenho uma Isso é um paixão texto da mesmo. peça. Eu sou fã da atriz. Quem não é? Admiro a atriz circense, né, de arte circense, e a filha, né, que é exemplar. Eu digo sempre uma coisa importante, a Bárbara, porque a vida da gente, do radialista principalmente, do ator, é uma corda bamba, não é verdade? A gente está sempre numa corda bamba. Eu sempre tive numa corda bamba. E teve uma época, eu estava bem, e ela estava estudando no Chapeuzinho Vermelho. Aí, de repente, a corda bamba balança muito, eu caio. E ela não podia continuar no Chapeuzinho Vermelho. O que ela fez? Estudou muito e fez um concurso e passou no CAP, Colégio de Aplicação, que era o colégio de excelência, né? No Brasil. Ela passa e pela primeira vez no CAP tem uma nota 10. Não tinha 10 ainda em português. O 10 foi dela, que passou no CAP, e aí seguiu no CAP, fez 5 vestibulares, passou em primeiro lugar num, mas ela fez uma faculdade, quer dizer, passou em 5, mas uma em primeiro lugar. Sendo que uma, olha só, ela fez por fazer. Sabe por quê? Por quê? Porque o negócio dela era teatro, mas ela cumpriu lá a obrigação dela, mostrou o diploma, falou, pai, meu negócio é teatro. Largou o emprego, largou tudo, foi pro teatro, foi pro circo, fez tudo que ela quis, é feliz, graças a Deus. Aproveitando o gancho para falar do teatro e lembrar que a gente veio aqui para que o Julian falasse do pai dele, não para que meu pai falasse de Fala mim. muito do pai dele, eu só quis falar isso para dizer que daí, a partir do CAP, eu não gastei mais um tostão com ela. Ela fez o CAP, hoje deve ter fundamental, essas coisas, antigamente era ginasial na minha época. Fez a faculdade e eu não gastei um tostão, então estou devendo tudo a isso. Eu devo muito dinheiro a ela. E viva a Olha, educação Eu não pública de paguei qualidade. não paguei Educação nada pública. de colégio para ela. Ela fez tudo de graça para mim. Para ela, é claro. Por isso eu sempre digo muito obrigado, Bárbara. Eu não gastei dinheiro. com ela. Inclusive, num certo momento da minha formação pública, foi quando conheci Cássio Duque na Escola de Teatro Martins Meu Pena. Deus, verdade. Verdade. Ah, vocês São dois grande filmes do ator. Martins. vocês fizeram juntos? Juntos não, Não, Bárbara, não foi não, hein? Eu vi Cássio nascer, né? Quando o Cássio estava nascendo, eu já estava lá me formando. Tava não, Bárbara. Não tava não. Quando eu entrei, você já era uma lenda da Martins Pena. Então, antes. Ó, ih. Mas Meu Deus. eu falei muito aqui, desculpa. Eu queria que vocês interagissem, vocês três aí, falar sobre a peça Tio Patinhas. A Bárbara O grande falou que eu falei. acordo internacional do Tio Patinhas. O maior nome desde a palavra progresso na boca da minha mãe. A Bárbara faz um papel. Então eu queria que você falasse, e você também, do papel dela na Bárbara. Pode ser. Eu não posso Depois falar. de você falar bem dela. Agora é a vez de falar mal. Agora é nossa Por vez de favor, falar. Cássio, vamos dar uma equilibrada Agora nisso. é nossa vez de falar bem dela. Por favor, continue. Você é espectador da peça, né? Não, Você eu escreveu posso- e aí você... Diga, fala Eu disso. posso pontuar, então, que, na verdade, é um espetáculo, porque quando você mostrou, ele trouxe pra gente a imagem, a arte do espetáculo, né? Falou ali o Batman. Esse não é o Batman, né? Não. É porque é um espetáculo com 7 atores que fazem muitos personagens. E isso é uma característica, né, dessa peça.
Então, quando você fala da versatilidade do espetáculo, da diversidade dele, tem a ver com isso também, né? É um espetáculo muito dinâmico, que passa por momentos muito diferentes, né? Assim, então, aproveito também para convidar todo mundo para vir assistir no Sesc Copacabana até o dia 8 de dezembro, quinta, domingo às 20 horas. Por favor. Eles falaram que pode voltar, Barro. Esse é o nosso agente faz teatro pra isso, né? Esse ano Pra ainda seguir pode fazendo. voltar. Isso. Esse ano ainda. Juliana, essa é a meta. novidade. Os Pra artistas não param. Os artistas não param. Eles não hein? podem parar. Pois é, né? Noite de Natal. Não é por amor à arte. Não apenas. Não é relevante. Nossa, super. Então, vocês. Não, mas o que falar sobre a Bárbara? O Não personagem? precisa, tem Não, 7 por atores. favor. Vamos falar sobre esse pessoal ótimo. Queremos falar sobre Bárbara. Não, ó, então vamos falar do elenco mais, assim, como um todo, assim. Então, a característica da peça, menos pro Cássio, que é o único ator que faz uma personagem só. Embora assim, ele faz um personagem só, mas ele tem entradas em que ele não tá como personagem, né? Que ele tá tocando, então de alguma maneira também tem ali uma certa... Sim. Mas certo todos passeio. os outros atores vão ter que assumir, tem que assumir na peça, assim, 3, 4, 5 personagens diferentes. Então a peça também é uma loucura, para quem sabe do processo um pouco, assim, porque eles têm que assumir linguagens, têm que colocar roupas, têm que estar em locais, assim. A peça deve demandar muito dessa galera, assim. A peça deve ser, assim, uma clínica de emagrecimento. Grátis pra galera, assim, porque é muito esforço, assim, que é feito, assim. E, assim, são linguagens teatrais muito diferentes, mas também são recursos múltiplos que são utilizados por cada um deles. Aqui a gente vê instrumentos, mas a Bárbara, por exemplo, assim, ela coloca muita coisa de circo, muita coisa de acrobacia na peça, além de cantar, além de tocar, além de... Enfim, todos os atores têm que, assim, literalmente jogar nas 11 para fazer a peça acontecer. E isso é muito impressionante porque isso se dá numa peça que é coesa, assim, a gente eu acho que o espectador da peça não sente todos esses elementos necessariamente. Claro que se vê isso, assim, mas não se vê isso como, sei lá, uma vontade de esbanjar técnicas, esbanjar recursos, assim, de colocar os recursos à frente da peça como um todo. Acho que isso não acontece. Então é muito admirável, assim, que nessas condições, assim, que foi ensaios complicados, assim, por causa das condições de trabalho mesmo, assim. No meio disso eles foram para Portugal, assim, porque com uma outra peça do meu pai, né, eles fizeram bastante sucesso. Pessoal aqui, que assim, encena boa, realmente. E aí depois eles conseguiram ir para Portugal, mas também assim, eu fico muito admirativo porque, assim, tipo, visto que é pouca grana que eles recebem, acho que dá para falar isso, né, na rádio, assim, todo mundo tem que trabalhar em 3 ou 4 projetos diferentes, fazendo com que muitas vezes se chega na sala de ensaio de um outro projeto. Às vezes não se pode chegar na sala de ensaio porque se está em outro projeto. Para mim, assim, foi bizarro, porque eu não trabalho tanto assim com teatro profissional, e o teatro profissional que eu trabalhei mais, assim, talvez tivesse um pouco mais recurso, era uma outra época, era mais em São Paulo, assim, a galera ganhando mais dinheiro, talvez, assim. Ver, assim, o quanto, assim, são as próprias estruturas que criam a precariedade de trabalho das coisas que eles mesmos produzem. Assim, é bizarro pensar assim. O quanto cada ator, assim, tem que trabalhar em 4 projetos ao mesmo tempo, cada atriz, para poder chegar ao fim do mês e com uma capacidade de entrega gigante. Então eu só consigo imaginar o que seria, sabe, se fosse uma companhia fixa que conseguisse todo mês pagar uma quantia regular, assim, boa, para que essas pessoas não tivessem que estar em tantos projetos. Claro que enriquece estar em vários projetos, mas assim, também deve esgotar. Adoece também, enriquece, adoece. A grana que você faz, você perde no médico. Exatamente. Esse modelo companhia fixa com salário nem existe atualmente, né? No Rio de Janeiro, pelo menos, não se tem. Não. Acho que talvez na dança, talvez, assim, se tenha mais companhia. Dependendo da companhia. Você tem no Teatro Municipal, por exemplo, os bailarinos do Teatro Municipal são concursados, né? Os músicos também. Mas é isso, o teatro, por exemplo, ele não tem esse nível de institucionalização pública, né? Então houve até um movimento
no ano passado, nesse ano, já não me lembro mais, da Funarge. Ainda existe esse De movimento. tentar criar uma companhia de teatro de repertório no Rio de Janeiro. Mas é por contrato também. Que seria concursada. Não, é por contrato e... Quer dizer, a primeira vez teve uma seleção e aí você tinha um período ali de contrato de 6 meses. Sim. Com a temporada e tal. Acho que poderia ser uma espécie de piloto, né? De alguma coisa que poderia se Mas desenvolver. eles já vão estrear um novo projeto Sim, agora. mas E que já é um outro que elenco, já foi- diferente. É muito por isso aí mesmo, assim, É. né? Nessa onda Essa mesmo, estrutura é assim. uma estrutura quase ficcional, né? Assim, atualmente. Um super. Pros moldes do teatro. E aí, vocês estavam falando antes de teatro, né? Da distinção entre o teatro e o audiovisual. Quando se fala, por exemplo, dos tantos recursos que a gente lança a mão no espetáculo, isso diz também sobre a riqueza dessa linguagem, né? Assim, da linguagem artística. O teatro como o campo em que é possível absorver quase todas as outras linguagens de arte, né? Isso é muito bonito, assim. É isso, cabe o circo, cabe a dança, cabe a música, cabem as artes visuais, cabe a performance, cabe o próprio audiovisual, né? Cada vez mais está integrado também recurso de audiovisual dentro da cena teatral. Então, isso é muito maravilhoso. Ao mesmo tempo, é isso, né? O que os artistas precisam fazer para se ferramentar e dar conta da linguagem, né? Assim, das possibilidades, enfim, são muitas coisas. No cinema, por exemplo, você tem em geral recursos. No cinema, na televisão, você tem alguns contratos que são um pouco mais generosos, digamos, né? Com o trabalho dos atores. Sempre são. Eu acho que o situações teatro é complexas, uma. O importantes teatro de tem serem debatidas. o teatro tem uma problemática, né? Mas assim, eu acho que o teatro, assim como o circo, é uma forma de arte. São formas de arte que eu acho que são as mais próximas que a gente tem do esporte, né? Assim, no sentido de que você precisa cuidar do seu corpo de uma maneira que eu acredito que quem seja de outras linguagens não se preocupe tanto. Não sei se não se preocupe, mas assim, a demanda pra gente é maior, assim, As eu artes acho. cênicas, eu acho, né? A dança também, Perdão, esqueci. música, A dança. né? A Assim, música eu não sei. Eu não sei. Não, o cantor sim. Sim. Mas outras funções, Sim. assim, eu não vejo o mesmo. Eu não vejo o mesmo preparo. Existem outros preparos, obviamente, como a gente tem no teatro, assim. Se a gente dorme mal, no dia seguinte, você tá ali 2 horas em cena e... Você está falando de artistas cujas ferramentas são o próprio corpo, né? Exatamente. O exatamente. instrumento não está fora, o instrumento está dentro. Tá O dentro, instrumento totalmente. é a tua casa do dia a dia também, né? O seu trabalho é dentro de casa. Por isso as condições são tão importantes, assim. Quando eu lembro que quando... E aí, inevitavelmente, quando a gente fala de condições, a gente fala de dinheiro. E aí é que entra o problema das pessoas não entenderem que é preciso dinheiro para fazer o que a gente faz, assim, né? Eu lembro que uma vez eu tive uma discussão com um cara na autoescola, porque o dono da autoescola tava falando comigo que ele descobriu que eu era palhaço. E aí porque eu tive que falar, né, a minha profissão. E aí ele falou pra mim assim, a sua amiga Cláudia Raia. Eu acho ótimo isso, porque eu só falei que eu era artista e o cara falou, sua amiga, eu já virei amigo da Cláudia Raia. Você conhece ela? Não, óbvio que não. Óbvio que não. Só falei que eu era palhaço. E ele falou assim... que não, por quê? Não, óbvio que não, porque eu nunca tive a oportunidade de conhecer a Ou Cláudia ela Raia. nunca teve eu acho- oportunidade? Eu acho, hein? Olha, Eu acho diria que- isso. Eu diria, Cláudia, estamos aí. No Sesc. Está dado o recado. Essa galera aí. Mas aí ele tava muito indignado, falando que, assim, ela captou 5 milhões pra fazer uma pecinha. Aí eu falei, caraca, cara, mas tem muita gente, gera muito emprego, 5 milhões. Ela não pega 5 milhões pra ela, não. Porque se fosse assim, né, tipo... E aí eu acho que é uma visão distorcida mesmo que se tem. Eu tenho muita curiosidade de... Acho que a gente devia fazer o teatro podia se abrir mais nesse sentido, assim, pras pessoas, eu acho. Mas é difícil também, né? Abrir como funciona isso, como é a gerência disso, né? O Fagner estava falando, por exemplo, lá, o cenário que a gente tem no espetáculo é um cenário muito móvel, né? E é feito com madeira, é metalon. E aí é isso, o Fagner estava brincando com a gente lá, né? Uma curva que você pede para ser feita no metalon é R$500 a mais. Uma curva num cenário, né? Você tem essa caneca e aí você quer botar uma curva aqui, ó. Uma curvinha é R$500 a mais pra fazer um cenário. Então, assim, tudo é dinheiro, né?
E a gente... Eu tô falando disso porque o Tio Patinhas fala disso, né? Agora, convenhamos, Tipo, né, fala que o Patinhas poderia tempo fazer. todo. esse valor aí que a Cláudia Raia montou uma peça, dava pra montar uns 25 Tio Patinhas, né? Dava pra montar Mais, de pessoal. Não, mas dava pra montar, eu diria que... Dava pra montar uma pagando franquia. bem 50. Eu montaria uma franquia de Tio Patinhas na Rússia, na... O Julião falou 50, você falou 20. 50 pagando bem. Não, com certeza, com certeza. Mas é isso, né? 5 milhões ainda me parece muito grana. Sei lá, porque tem muita sempre essa discussão, né, da grana na arte, assim, muita gente dizendo, defendendo, pois é, mas é um investimento bom porque tem muito retorno. E é verdade, assim, para algumas formas de arte. Mas eu acho sempre difícil a gente justificar pelo retorno financeiro, porque tem formas de arte, assim, que não tem retorno financeiro nenhum, sabe? Tipo, e que não é esse o objeto. Por exemplo, assim, poesia. Sabe? Tipo, poesia não tem retorno financeiro. Assim. Antigamente, assim, os grandes poetas que o Brasil já teve, assim, eram, em muitos casos, embaixadores, como o Vinícius de Moraes era embaixador, porque você ganhava grana sendo embaixador, e naquela época esse emprego era um negócio mais de fazer jantares, não sei das quantas, e não de articular os negócios brasileiros no exterior, e aí o cara tinha tempo para escrever, para ler, assim, e isso era uma prática, na verdade, assim, não só no Brasil, assim, em vários países tem grandes embaixadores, enfim, grandes poetas que eram embaixadores, porque a poesia em si mesmo não vai gerar grana, e no entanto, assim, tipo, ela tem um lugar, né, assim. Sem dúvida. Acho que esse argumento, assim, sempre falha no sentido, assim, de colocar somente o argumento econômico, né, assim, à frente. Eu acho que se a arte tem sentido é porque ela nos mostra um mundo que talvez não seja dominado só por isso, né? Como também fala o Tio Patinhas, assim, quando os momentos de luta ascendem, né? E o acesso à cultura e à arte é um direito, né? Assim, Ou deveria ser, né? exato. Então é exatamente. preciso que haja investimento, inclusive público nisso. Não, com certeza público. Também. Fundamentalmente, Duque porque é um hein, direito do Mar? cidadão. Cássio Duque que interpreta Tio Patinhas, que, independente do Tio Patinhas, ele é palhaço. Grande ator e palhaço, né? Grande ator Devemos e dizer. palhaço. Como palhaço, Agora você é vez do ganha cara. algum dinheiro? Mais do que como ator, né, Cássio? Você Incrivelmente. ganha algum dinheiro como palhaço? Ganha? Ganho. Eu vivo de arte desde 2017. Eu sou do interior, sou de Barra Mansa. E eu vim pra cá pra fazer uma oficina de palhaçaria. Um dia só que eu tinha dinheiro só pra Já isso. era palhaço lá? Não, lá eu tinha conhecido a palhaçaria num curso. E aí eu vim pra cá apaixonado por palhaçaria e queria fazer uma aula fazer uma oficina de palhaçaria, só que eu não tinha dinheiro pra ficar aqui. Enfim, dei meu jeito, consegui ficar. E sim, eu ganho dinheiro. Eu tenho uma companhia, Ineptacia, e a gente trabalha muito a linguagem da palhaçaria lá. Trabalhei no trem, passando chapéu, em 2017, 2018 também. Ganhava dinheiro lá, pagava minhas contas no trem. Como palhaço. Como palhaço, fazia um número, passava o chapéu. Metrô ou trem mesmo? Trem. Metrô, o segurança mata você. E você tem um roteiro ainda? Do quê? Dessas cenas que você fazia no trem? Tem uma que virou um espetáculo da Ineptacia até, que a gente faz, que é a Revanche. O palhaço atual é o mesmo palhaço antigo, aquele do circo, que o cara chegava, o respeitável público. Olha, isso existe ainda, com certeza. Mas eu acho que eu sou de uma geração de palhaçaria muito ligada ao teatro. E aí, o meu campo de atuação é o teatro, é a praça, são esses ambientes, esses espaços alternativos. Mas o circo em si nunca foi meu espaço de atuação. Acho que tem uma diferença. Nunca trabalhou em circo? Nunca trabalhei em circo e acho que já trabalhei em hospital, né, que é com Doutores Alegria e eu acho que eu sou dessa geração, porque antigamente a formação do palhaço estava muito ligada às famílias circenses, né? Então seu pai era palhaço, você ia aprender com ele. E hoje ainda se usa todo aquele esquema antigo o nariz, o sapato comprido. Sim e não, assim. Sim ou não? Sim e não. Sim, não. Tem gente que faz. tem gente que... Tem companhias, por exemplo... Os símbolos ainda são muito Os fortes, signos né? são fortes, mas eu acho que isso já tá um pouco... A gente já consegue olhar por outra ótica. Até o nosso entendimento hoje do que foi palhaço, ele mudou, né? Hoje em dia a gente consegue olhar para outras figuras e entendê-las como palhaço. Acho que a gente passou muito mais pelo processo que os Trapalhões fizeram com a gente, que é... O que os Trapalhões, o que eles fizeram foi levar a palhaçaria para a televisão sem maquiagem, né?
E aí eu acho que a gente hoje está conseguindo identificar a linguagem da palhaçaria em outros lugares que não estão com esses signos, né? Que a gente identifica. Você, né? quando assistiu o Tio Patinhas, viu um palhaço sem nariz. Talvez. Com certeza. Eu sou do interior e no interior, principalmente no interior, na época, todo ano tinha 3, 4, 5 companhias de circos que chegavam, né? Uhum. Era o Circo Temperani, dos irmãos Temperani, tinha um Globo da Morte, tinha um palhaço, tinha... Maravilhoso. E no interior tem muito isso ainda, né? Aquele cantor, não sei se você chegou a conhecer, Valdir Soriano, pelo menos de nome, né? Sim, com certeza. Me contou, ele fazia muito sucesso no Brasil inteiro com aquelas músicas dele. Música de sucesso, até algumas românticas. Ele tinha muito talento, fazia um estilo que na época se chamava lamé, ou cafona, né? Hoje mudou. Né? Mas ele fazia muito sucesso com as músicas dele. Por favor, leva essa carta e tal. E tinha nome. Ele lotava um circo. E o artista, cantor, se apresentava muito em circo no interior. Muito. E tinha um circo quebrando. Quase na falência. Aí o dono do circo anunciou, Valdir Soriano. Breve, na próxima semana, a presença de Valdir Soriano. Que era o Valdir Soriano, um cara famoso no Brasil inteiro. E o circo superlotou. E ele foi? Encheu. Aí veio o apresentador. Tô com medo agora. Respeitável público. Ai, meu Deus. O Circo Teatro Brasil tem o prazer de apresentar a dupla Valdir e Soriano. Adoro. Muito bom. Isso é maravilhoso. Ele mesmo contou isso. Isso é o circo brasileiro. Soriano. O apresentador era o palhaço. Cara, isso é muito circo Eu tenho a brasileiro. impressão que o assim. pessoal começou a querer, depois entendeu que o circo estava quebrando, estava para falência, salvou o circo. Mas o circo tem muito disso, né? Dessas brincadeiras, né? É o homem que vira cachorro, né? Que o Tiririca contou até uma vez, né? Que era isso, né? Anunciava pra cidade inteira o homem que vira cachorro e tal, e todo mundo vai ver e chegar no final, o palhaço que chega e pega um cachorrinho e vira ele. Assim. E aí isso é maravilhoso, que é pra atrair, né? É uma coisa que eu acho que o teatro tem... Se tem uma coisa que esse circo que o senhor tá dizendo, tem muito a ensinar pra gente do teatro, é a preocupação, a obsessão com o público, com ter público na casa, assim. Eu acho que o teatro... a gente tem um problema com isso, assim, a gente não encara isso de uma forma, até porque tem a questão da bilheteria envolvida, que o circo precisa de entrar dinheiro para continuar, né? E eu acho que os editais, a gente acaba ganhando dinheiro com os editais, isso é muito importante, com certeza, mas a gente acaba deixando isso um pouco não de lado, mas a gente se preocupa menos com essa encher a casa, né? Muito por sucateamento de outras coisas também. Mas eu acho que o circo ensina muito a gente a isso. Mas tem a ver também com o fato de que o circo é, por natureza, uma linguagem muito popular, né? E o teatro, ele tem uma fama de ser elitizado, elitista. Super. E aí é preciso que a gente pense sobre que teatro a gente está falando, mas né? Seria assim... interessante de ver quando é que ele ganhou essa fama, porque assim, quando a gente pensa assim, tipo, antes mesmo do Arena, assim, o teatro de revista, o Procópio Ferreira, assim, o Nascimento, o teatro brasileiro também em origem é muito popular. Né? Mas eu acho que muita gente. Mas eu acho que porque nesse sentido é o que o Benjamin de Oliveira já falava, né? Teatro na porta de casa. O Rio é muito grande e o povo quer teatro na porta de casa. O circo vai para esses lugares que o teatro não, porque o teatro ele acabou, criou-se também assim uma coisa que o teatro precisa de alguns aparatos técnicos para funcionar, que você precisa estar no Sesc Copacabana, você precisa estar no Teatro Glaucio Rocha e tal. O circo não, o circo vai lá e ele monta o palco dele lá, ele monta e ele faz nessas praças que o teatro não alcança. E aí o movimento que a gente acaba fazendo é um movimento que vocês da Multifoco, por exemplo, fazem. Vão lá e criam um projeto, pega um busão, leva lá, pega a galera, leva pro teatro e depois leva de volta para casa. E aí você cria a cultura do teatro para essas pessoas, formação de público. Mas o ideal seria que tivesse um teatro funcionando bem perto da casa dessas pessoas também.
né? E também outra coisa, assim, que eu acho que não é muito bem Quanto que feita. isso tá assim, na nossa nisso daí. cultura também, né? É. Não, o quanto que isso tá na cultura do brasileiro, do carioca, ir ao teatro, né? Assim. Sim. Mas, desculpa, te Não, interrompi. tá. Não, assim, é que quando a gente fala de formação de público, assim, eu sempre fico de cara, assim, e eu via isso com Revolução, assim como outras peças, de que a peça vai não sei onde, fica um dia e vai embora. Mas você cria público nessas Exato. condições. Porque, assim, o cara que viu a peça, adorou, assim, eu lembro, assim, por exemplo, de um cara em São Gonçalo, um pastor, que foi ver a Revolução, adorou a Revolução, só que, assim, tipo, não tinha mais como chamar ninguém, Acabou, assim, né? porque, assim, ele foi num dia e eu acho que ele até gostou tanto que 6 meses depois, eu não sei quanto tempo depois, vocês estavam atuando lá em Niterói, ele foi lá de novo em Niterói, mas, assim, tipo, isso não cria público, assim, você fazer uma vez, assim, você não tem temporada nesses espaços, assim, você, na verdade, só está solicitando aquela pequena parcela da cidade que já vai, assim, aquela pequena parcela do bairro que já conhece. Acho que vale dizer que Revolução na América do Sul é um outro texto do Boal que foi montado por boa parte dessa equipe, né, que tá montando o Tio Patinhas. Mas eu fico pensando que é isso, né? Nesse caso, por exemplo, se você tem uma programação consistente, ainda que esse cara não consiga levar outras pessoas para assistirem o mesmo espetáculo, ele passa a saber que esse lugar, essa instituição, esse teatro perto da casa dele, tem uma boa programação. Então, amanhã, se não tem isso, mas tem outra coisa, ele pode ser que ele vá também. Sim, exatamente. E crie esse movimento, né? Mas aí cria também essa coisa de ser só aquela parcela. São, sei lá, os professores da rede municipal que moram ali, que vão ali. As pessoas que já têm o hábito de ir ali, que vão ali. Sim. Mas não é ocupado por pessoas que poderiam ser convencidas se, pô, eu acabei de ver um espetáculo ontem, vamos de novo. Sim. Isso é, tipo, muito bom, sabe? Coisas assim que poderiam acontecer. E além do mais, assim, eu acho que tem que ter políticas públicas para além disso, assim. Tem um grupo em São Paulo que eu acabei de esquecer o nome, assim, que é o cara que fundou o grupo é o cara que escreveu a Lei do Fomento de São Paulo, é o Moreira, ele chama. E o grupo dele chama, bom, vai voltar, assim. E ele fez isso na periferia de São Paulo, assim. E ele faz espetáculo de graça, eu não sei como é que ele se financia, assim. Um cara bastante incrível. Antes de ter o espetáculo, assim, ele vai nas escolas e faz ceninhas nas escolas para tentar chamar a galera. Então, assim, tipo, uma tentativa de relação com o público que tem que exceder né, da porta para dentro do teatro, porque senão, assim, tipo, não vai passar. Esse modelo que o Cássio citou, que a Multifoco faz, né, que é a minha companhia, é baseado nesse modelo aí paulista, que é de antes de fazer a apresentação, o grupo de artistas vai até a escola, visita a escola. No nosso caso, a gente não apresenta cenas. A gente faz uma conversa com os estudantes para falar sobre teatro, para falar sobre cultura, para falar sobre as temáticas do espetáculo, assim, de alguma maneira convocar o interesse, instigar a entender o que daquele assunto pode interessar a eles, né, assim, toca na realidade que eles vivem. E aí depois leva-se eles de ônibus pro equipamento cultural do próprio território deles, porque é isso, e às vezes a gente ia nas escolas falar, semana que vem vai ter apresentação na Lona Cultural, aqui do lado, quem já foi? Aí 3 ou 4 tinham ido, assim. Muitas pessoas não vão no equipamento cultural do seu próprio território, que tem um monte de apresentação, de programação gratuita, mas sobre a qual não se sabe. A informação não chega, porque não tá na nossa cultura. E assim, tem uma série de outras coisas envolvidas, né? Quando a gente fala da televisão, por exemplo, né? Assim, que é isso, entra na casa sem precisar pedir licença. Então, você liga a televisão, você tá consumindo alguma coisa ali. O modelo de teatro que a gente tem hoje, né? Assim, em que momento ele deixou de ser popular se o teatro de revista é o berço do nosso teatro? Em que momento as próprias estrelas da televisão começaram a ocupar os teatros e começaram a dar esse caráter mais elitizado, né? De que as pessoas iam ao teatro assistir as grandes estrelas e que, portanto, pagavam ingressos caríssimos de produções que eram financiadas pelos próprios artistas. Então, só que hoje em dia a gente tem uma diversidade em que esse modelo de teatro ainda existe, o modelo de teatro super popular ainda existe, existem uma série de outras coisas no meio do caminho. Você vai assistir um espetáculo como esse, por exemplo, você paga R$30 a inteira, R$15 a meia, com um monte de política de formação de plateia possível. Então, quem não pode pagar também consegue assistir gratuitamente. Só que essa informação chega às pessoas? Quem é que vai para além de quem já conhece o SESC, de quem já conhece esse grupo de artistas, de quem é interessado minimamente por arte ou estudante de teatro? Então, isso é uma coisa importante da gente pensar, né? Cada vez mais como que a gente volta a acessar o grande público. Afinal de contas, é isso. Se a cultura é um direito para todo mundo,
Como é que a gente oferta e diz para a sociedade como um todo que é para ela que a gente está produzindo, né? E não para um pequeno nicho. Com certeza. A gente, para encerrar, já usei muito vocês, desculpa aí, mas só para concluir, o teatro antigo e o teatro novo, existe essa distância? Eu me lembro, por exemplo, quando eu cheguei, tinha aqui no Rio de Janeiro o Teatro Recreio, o Teatro República não tem mais. O Recreio ainda tem, mas o República não tem mais. Recreio ainda tem? Tinha um teatro Onde era o Jardel, teatro? tinha vários teatros no Rio de Janeiro importantes. O República era onde hoje funciona a TV Educativa, ali na Gomes Freire. O Teatro Recreio, a gente quase não vê ele aberto. O João Caetano está em obra. O teatro aqui de Copacabana, Vila no Lobos. Túnel, está em obra já há muito tempo, pegou fogo. Teatro Brock, Vila Adolfo Lobos. Brock, né? Vila Lobos. Mas Vila o bloco Lobos. tá aberto. Então, agora que virou teatro outra coisa. Né? Agora, existe Ele se diferença do tornou do teatro Block. Era antigo. o Prudential, que era a antiga TV Manchete, não era? Por exemplo, o teatro antigo, onde quando eu chegava no Rio de Janeiro, eles ficavam superlotados com teatro que você falou de revista, Bárbara, que era chamado teatro rebolado. Tinha as vedetes bonitas, com bundas torneadas, e elas faziam muito sucesso. Vinha gente do Brasil inteiro para assistir. Os caras ricos, isso se comentava na época, que ficavam na primeira fila para convidar as vedetes da época do rebolado para jantar e tal. E elas se exibiam. E eram mulheres bonitas. Eram algumas grandes atrizes, outras mais ou menos. Mas era o teatro que hoje não tem mais. Por que que não tem mais? Porque os jovens chegaram com mais talento, chegaram com mais estudo, com mais cultura. É por aí? Não. Enfim, não sei. Acho que não é só isso, não. Acho que é, de fato, assim, a chegada da indústria cultural, a gente tem que ver que ela modificou totalmente o cenário. Isso que você falou dessas vedetes, assim, agora elas existem ainda no Domingão do Faustão, por exemplo. Assim, tipo, vão ser essas... Agora é do Hulk. Agora é do Hulk. E eu não assisti ainda, mas imagino que tem O balé. o balé atrás, aquelas 30 mulheres dançando atrás. Que não necessariamente estão se exibindo para o público para que eles as convidem para jantar. Isso Exatamente. eu já não tenho esses informes. E elas ficavam famosas na época, era Nélia Paula, Virginia Lane e por aí afora. Já, entendeu? eu acho que algumas delas, assim, tipo, de vez em quando, assim, você abre o jornal e vê a ex-dançarina do Faustão está fazendo operação. Chacrete. O Não, hoje em Chacrete. dia as dançarinas desses programas são grandes bailarinas, assim. Não, imagino que tem. Mas eu acho que na época também, né? Do Faustão, todas são formadas. Sim, são grandes bailarinas. Faustão são formadas em balé? Sim. Não, imagino que sejam pessoas tecnicamente muito boas, não é Sim. essa a discussão. A discussão assim, é que eu acho que a indústria cultural absorveu alguma das coisas que o teatro tinha. Né? Por exemplo, assim, essa fusão tão grande entre música e teatro que podia existir, de novo, assim, com figuras como Chico, que chega a escrever peças e tudo isso aí. Isso aí a gente não vê mais músicos fazendo, assim, de tempo em tempo pode existir, mas são vias muito mais distintas hoje, em função que a indústria da música se desenvolveu de uma maneira inacreditável, fazendo com que seja uma carreira em paralelo à de artista. Não estou dizendo que a gente tem o Vini, que toca, que compõe tudo isso, mas assim, a separação está muito mais nítida do que há 30, 40, 50 anos atrás. Então, eu acho que isso é uma das coisas que influenciou, e ao fazer com que o grande público se paute pela indústria cultural, talvez, assim, na verdade, o teatro foi em reação a isso que ficou uma coisa mais, talvez, de nicho, assim, talvez não necessariamente elitizada, assim, veja, um teatro de arena, assim, ele é uma reação, assim, porque, assim, antes tinha o Teatro Brasileiro de Comédia, que aí, sim, quando tinha estreia, assim, se você só via as pessoas com casacos de pele gigantes, coisa e tal, chega o teatro de arena, que era um jeito mais barato de fazer teatro, né, num palquinho pequenininho, mais direto, assim, sem grande cenário, sem nada, assim. E era um jeito de baratear, assim, era muita classe média que ia. Então, não sei se elitizado, mas mais nicho, no sentido de pessoas que queriam reflexões, assim, para além do que a indústria cultural podia dar. Hoje, o ator, a atriz, tem que ensaiar muito,
tem que aprender muito, tem que decorar muito, tem que saber o texto inteiro. Porque antigamente, nessa época, que eu tinha um ponto. No meio do palco, aquele tubo, né? E tinha lá um cara que fazia o ponto. O ator esquecia, a atriz esquecia, ele estava lá para... Não tem mais Mas isso, né? esquecia, porque é isso, né? Assim, são formas diferentes de se fazer dentro de um contexto de um processo histórico. Isso dá outro programa, a gente pode voltar aqui outro dia para falar sobre isso. A história do teatro brasileiro, porque Um dia vamos fazer isso. existe esse momento de mudança, né? Assim, que o teatro perde esse caráter tão popular pelas grandes estrelas, né? Assim, tá associado a uma importação também de um modelo de um teatro moderno europeu, das vanguardas europeias, que começa a se... alguns defensores, né? Assim, Brasil, na sua síndrome de colônia eterna, e antigamente muito mais, né? Entende que o que se produz lá fora é o que é bom. Então é preciso que se importe para cá e que se produza aos moldes do que se produz lá fora. O próprio teatro de revista é uma herança de modelos franceses, né? Enfim, burlescos, etc. Mas que ganha uma brasilidade muito forte, né? Que quando você fala... As revistas de ano que falavam a história, né? Assim, os fatos mais importantes do ano, tinham um caráter popular muito forte. E aí tem tanto o surgimento das estrelas pela televisão e etc., que criam um outro modelo, quanto esse modelo de essa suposta modernização do teatro, né? Assim, que torna ele... menos voltado para as grandes massas, talvez, no mesmo momento em que a televisão cresce, então as pessoas passam a acessar, às vezes, o que elas precisavam ir ao teatro para acessar dentro das suas casas, né? Então, tem uma série de fatores envolvidos, né? Uma série de coisas. E aí, o Ponto, por exemplo, era uma figura que atendia às grandes estrelas, né? Assim, ao grande ator da companhia, que era o que dava nome à companhia, que era a estrela da companhia, que chegava no dia pra fazer. Mas tinha todo um entorno ali em volta, um coro, um corpo de baile, uma série de outros artistas envolvidos para que aquele espetáculo acontecesse. E tinha uma figura central, uma estrela, Que todo mundo ia ver. que no caso do Tio Patinhas é o Cássio Duque, ele tem um ponto, você que não vê. É eletrônico. É É o ponto A ideia está eletrônico. aprovada, nós vamos fazer. Passou pela mesma escola que a gente. Viu, Passou Bárbara? Diz mesmo. Primeira turma. Bárbara, a ideia está aprovada, breve vamos construir isso. Vamos fazer aqui um programa sobre a história do teatro, tá bom? E aí, A no história do programa sobre a teatro. história do teatro, a gente fala sobre o Tio Patinhas. Ele já vai. Ela Aí Não, já a vai gente estar tá falando de fazendo, ó. Augusto Boal. Se a gente não tá falando da história do teatro, eu não sei do que a gente tá falando. A gente fala sobre a história do teatro na volta do Tio Patinhas. Então vamos combinar isso? Volta. Vamos combinar. Você vai ancorar isso? Não, aí o âncora é você. Eu fico aqui Bom, mas você vai então ajudar. provocadora. Você vai ajudar a construir isso, tá bom? Tá bom. Vamos falar essa história do teatro, desde o início e tal. Por que o pessoal fala merda e tal. Chamou Wellington Júnior. Tá bom? Nossa, sim. Vamos lá grande então, nome. vamos combinar. Grandíssimo nome. Grandíssimo. 3, ou 2, 3, tem que ser 3. Eu tenho que arrumar mais um jeito, porque são 3 da próxima vez. Faz assim, você com Mas deu um jeito. Tá bom? Ô, Julian, uau, Diga-me. parabéns por você, pelo seu pai, pela sua família. Parabéns pelas peças, pelo texto dele, pelos livros, enfim, pela vida dele. Parabéns e parabéns Tive várias pouco a ver com isso, né? Não, mas o Juliano tem muita relevância nessa montagem, né? Porque tem um desejo de olhar para essa obra hoje e entender por que falar sobre esse trabalho em 2024, né? E é o Julian que faz esse movimento, assim, Trabalho hercúleo. de alguma maneira atualizar o texto, né? Sim. Então, muito obrigado a você pela sua Obrigado a você pelo E- convite. E E pela filha maravilhosa, extraordinária. Muito obrigado. muito obrigado por ter vindo, por Tio Patinhas. O próprio. o encerramento. Hein? Tá esquecendo o seu Acho que encerramento. tem que encerrar. Tio Patinhas aqui é fundamental a sua participação, a sua presença no teatro. Realmente, parabéns, cara. Muito obrigado. Você dá show. Obrigado. O elenco da show. Parabéns. certeza. Deixa eu cumprimentar minha filha. Por favor. Que além de outros personagens, é Batman também. A Bárbara Birrian. Maravilhosa. Muito orgulho de você. Meu filho.
Digo Obrigado por ter mesmo. vindo Nossa, aqui Bibi também. Ferreira. Muito obrigada Obrigado a vocês. pelo por terem convite, vindo. pelo espaço, Nossa, Bibi pela Ferreira. conversa. Eu quero os nossos seguidores aí do Poticim, do TV Carioca da Gema, que eu me apresento aos domingos. Quero convidar os ouvintes aqui, os seguidores. Domingo eu me apresento, todo domingo, às 14 horas, no canal 196 da Boa Vontade TV. Canal 196. É da Fundação José de Paiva Neto. É TV e rádio. TV, canal 196 da Claro e da NET. E também da Oi. Eu não sei qual é o canal da Oi. Eu sei o 196 é NET e Claro. E na rádio também, Rádio Brasil. E eu quero convidar todos que vejam o programa e ouçam o programa no rádio e vejam na televisão. O programa é bom. O nome do programa é Samba e História. Samba e História. É a história do samba, samba de raiz e tal. E onde Delicioso dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles. Palavras de Jesus Cristo no maior best-seller de todos os tempos, na Bíblia. Allah Kibir. Muito obrigado.